Ele é um garoto desprezado, mas acaba conquistando a garota mais linda da escola. Eu sou o Zeon Anime e bora! Ele vai para a escola com um delinquente chamado Pak, que é um youtuber com mais de 700 mil inscritos e faz transmissões ao vivo diárias. Ele finge ser um cara legal e simpático, mas na verdade ele é apenas mais um valentão que gosta de pisar em pessoas fracas. Os espectadores continuam a ir ao canal dele e, usando sua influência, ele lança outra colega de classe chamada Rumi, que não tem cérebro, mas foi abençoada com uma boa dose de beleza. Ele diz ao público para ir ao canal da Rumi, pois eles também têm uma modelo ao vivo, na qual a Rumi praticou sua maquiagem. Este pobre modelo acaba por ser ninguém menos que Haben, que está coberto de tinta preta e branca junto com batom vermelho. A transmissão inteira zomba dele e da sua maquiagem estúpida, enquanto Pak simplesmente ri dele junto com o resto da turma. Ele então se aproxima de Haben e diz para ele sorrir para a câmera em um tom muito ameaçador. Mas um Haben humilhado mal consegue fingir um sorriso, antes de correr para o banheiro assim que a câmera se vira para longe dele. Ele lava o rosto vigorosamente para tentar tirar toda a tinta do rosto antes de voltar para a sala de aula, onde é imediatamente atingido por um chute voador dado por um cara loiro chamado Snap, que é o cameraman do Pak. Snap não tem bravata como o Pak, nem beleza como Rumi, mas ele é um estrategista e usa sua mente para aproveitar o sucesso de Pak. Ele prossegue chutando Haben implacavelmente enquanto ele está no chão, acusando-o de não sorrir para a câmera conforme instruído. Quando Haben finalmente se cansa e lança um olhar mortal, que assusta Snap imediatamente e ele para, ele mantém a compostura e se vira para garantir que Pak o apoie, e Pak diz que Haben não consegue nem lutar contra um mosquito. Enquanto isso, Rumi verifica sua conta e afirma que só por aquela curta transmissão ela conseguiu ganhar $200, o que surpreende Haben, pois eles mal transmitiram por 30 minutos e não fizeram absolutamente nada além de tagarelar e insultá-lo. Ao fazer isso, Snap também se senta e começa a pensar em voz alta sobre como até ele deveria abrir um canal no YouTube e ganhar dinheiro, porque Pak não divide a receita com ele, apesar de ele ser o cameraman. Snap finalmente se levanta e vai até Pak antes de dizer a ele que está pensando em abrir seu próprio canal e pergunta o que ele precisaria para isso. Pak diz a ele que ele não pode realmente abrir um canal no YouTube ainda, pois tem menos de 18 anos e precisará da conta bancária de alguém que tenha mais de 18 anos para abrir. Ele afirma que não pode usar os documentos de identidade dos pais, já que uma vez roubou o dinheiro deles, mas então se vira para Haben e pergunta de forma muito rude se a mãe dele já morreu. Isso realmente surpreende Haben, pois ele nunca esperava que alguém pudesse ser tão cruel. Snap continua dizendo que se a mãe dele ainda não morreu, então ele deveria dar a conta bancária dela para que ele pudesse iniciar um canal. Jack e os outros começam a rir disso enquanto Haben se senta no chão com os punhos cerrados, mas não tem coragem de enfrentar seus agressores. Mais tarde naquela noite, ele vai ao hospital para ver sua mãe, que pergunta o que aconteceu com seu rosto. Mas ele mente sobre ter caído de um lance de escadas antes de ir à recepção, onde descobre que as despesas hospitalares semanais são $200. Ele paga a conta antes de voltar para seu trabalho de meio período no McDonald's, onde pensa sobre como $200 é o que ele ganha em uma semana. Enquanto essas pessoas terríveis que têm pais ricos e tudo demais em sua vida, ganham facilmente centenas de dólares sem fazer nada em minutos. Enquanto ele se sentia miserável, uma de suas belas novas colegas de trabalho chamada Bomi pergunta a ele onde está a alface do Burger King. Ele a direciona para o congelador. E Bomi agradece enquanto os outros colegas de trabalho imediatamente começam a se oferecer para ajudá-la a pegar o item. Mas ela os agradece e segue em frente. Isso o fez sentir-se um pouco feliz, mas sua felicidade durou pouco quando Pak entra no restaurante junto com Snapper enquanto faz uma transmissão ao vivo. Ele caminha diretamente até o balcão e diz ao seu público que chegou ao restaurante para ver a funcionária que tem feito sucesso nas redes sociais por sua beleza. Ele então olha para Bomi e diz que tem um desafio para ela, e mostra um hambúrguer, dizendo para ela cozinhar em menos de 30 segundos, caso contrário, ela terá que dar seu número para ele. Bomi não sabe como responder quando de repente Haben aparece do nada, com exatamente o hambúrguer da foto, afirmando que o criou em 30 segundos, pedindo a Pak para sair, pois ele está incomodando os outros clientes. Pak fica surpreso com isso e não diz nada porque estava ao vivo, mas sai do restaurante. À noite, Snap vai até a casa dele e começa a fazer uma live jogando no perfil da mãe, enquanto obriga Robin a cozinhar ramen para ele. Ele ouve Snap dizer que uma das doações prometeu doar $300 se ele conseguisse 30 abates. Robin ouve tudo isso com ódio queimando em seu coração enquanto cospe no ramen para se vingar dele. Enquanto estava trazendo a comida de volta para Snap, ele acaba tropeçando no cabo do computador e a tela desconecta justamente quando Snap estava prestes a conseguir 30 abates, enquanto a panela inteira de ramen voa direto para o rosto dele quando eles colidem. Snap imediatamente se levanta e começa a chutar Robin implacavelmente, dizendo para ele pagar $300, enquanto Robin pensa em como deve ser miserável apanhar assim na sua própria casa.
Enquanto o chutava, no entanto, Snap acaba xingando a mãe dele, dizendo que ela merecia pegar câncer. Isso acende uma faísca dentro de Robin, que se levanta com raiva nos olhos e dá um forte gancho. Snap fica surpreso, mas começa a socá-lo de volta enquanto a briga. Enquanto Robin pega um pouco de quente e o bate na cara, Robin então pega a panela e acerta na cabeça dele antes de começarem uma briga total com quente e panelas, sem saber que a luz da câmera ainda estava acesa e eles ainda estavam sendo transmitidos online. Mais tarde naquela noite, com hematomas por todo o corpo e seu quarto inteiro destruído, ele desliga o circuito principal antes de voltar a dormir, enquanto pensa em todas as novas despesas que tem que cobrir. Na manhã seguinte, ele é acordado por uma ligação de Snap, que grita com Robin por ter carregado o vídeo da luta e diz para ele apagar a transmissão. Robin não faz ideia do que ele está falando e diz que a transmissão deve ter terminado quando ele tropeçou no fio. Mas então ele percebe que o fio pertencia ao monitor e não ao processador, o que significa que a tela foi desligada. Mas a transmissão ainda estava ao vivo. Snap lamenta sobre como a briga foi carregada no YouTube e se tornou viral desde então. Ele diz a Robin para lhe dar a senha, pois é a conta de sua mãe e ele mesmo não pode excluí-la. Robin desliga imediatamente sua chamada e abre o YouTube apenas para ver a briga deles na página principal e todos os comentários completamente ridicularizando-os. Ele perde completamente a esperança ao pensar que agora não apenas seus colegas de classe, mas o mundo inteiro vai zombar dele. Ele estava prestes a deletá-lo, quando percebe um comentário afirmando que ele poderia ganhar muito dinheiro com as visualizações que obteve. Ele imediatamente verifica suas visualizações, que são mais de 10 milhões em uma noite, o que significa que ele ganhou mais de 10 mil dólares em uma noite. De volta à escola, todos já viram o vídeo e começam a zombar de Snap assim que ele entra na sala. Ele percebe que precisa recuperar sua posição na turma, então decide intimidar um nerd e dar um tapa na cabeça dele, apenas para o nerd gordo acertar um tapa de costas no rosto dele antes de pular em cima dele e começar a socá-lo no rosto. Ele olha para Pac em busca de ajuda, apenas para perceber que ele está rindo enquanto o vê apanhando. Enquanto isso, Robin sai do hospital pagando algumas taxas adicionais para sua mãe. Quando ele leva um soco do Snap, ele agarra sua gola e começa a pedir metade do seu dinheiro. Mas Robin quebra os ovos ao meio e diz-lhe para cair fora, pois não vai pagar nada. Eles começam a brigar no meio da rua, e no final da noite ambos se sentam em um banco de parque onde Robin diz a Snap que não vai pagar um centavo. Mas Snap revela que gravou a briga com uma câmera escondida e vai colocar online. Enquanto mente que tudo isso foi roteirizado, assim como o vídeo viral da briga, destruindo a reputação online de Robin, ele então propõe a Robin que eles se tornem uma equipe e trabalhem juntos. Como ele já estava gravando, editando e carregando vídeos Pacs até agora, por isso ele se tornou tão bem sucedido em primeiro lugar. Ele promete ser seu produtor e lidar com tudo, enquanto a única coisa que Robin terá que fazer é aparecer na câmera. Ele acha que Robin é apenas um nerd burro e diz que, como está produzindo os vídeos, ficará com 90% do dinheiro enquanto Robin fica com 10%. Parecia que Robin ia concordar, mas diz psique no último momento e mostra o dedo do meio, dizendo que não é tão burro quanto parece e começa a se afastar. Snap começa a ficar desesperado, oferecendo-lhe 60% do corte, e então 80% antes de finalmente ceder e oferecer a ele 90% enquanto ele fica com 10%. Robin finalmente se vira e pergunta qual é o plano dele, e Snap revela que eles vão fazer confrontos ao vivo com valentões, onde Robin desafia os valentões e enfrenta-os em frente à câmera, prometendo que isso os tornará muito ricos, e que Robin nunca terá que trabalhar ou se preocupar com contas novamente. Na manhã seguinte, quando ele volta para a escola, ele fica surpreso ao ver que Pac inclui tanto ele quanto Snap na sua transmissão, já que os espectadores realmente queriam ver os caras da transmissão viral. Pac começa a agir como se fosse amigo deles e começa a usá-los para ganhar mais espectadores e assinantes, antes de dizer aos dois para agirem normalmente e cumprimentar a transmissão. Snap diz a Robin que ele deveria fazer algo, pois esse punk está se aproveitando do vídeo viral deles, mas Robin diz a ele que não é o momento certo e que deveriam esperar. Logo, Pac estava prestes a encerrar sua transmissão, e diz aos espectadores que os vencedores do sorteio serão anunciados em breve, e o primeiro prêmio é um setup completo de PC no valor de 2 mil dólares. Nisso, Robin grita de trás e exclama que Pac é um mentiroso, e está mentindo diretamente na cara dos espectadores, pois é tudo uma farsa. Ele grita sobre como Pac finge ser um cara bom na frente da câmera, mas na verdade ele é apenas um agressor que gosta de atormentar pessoas menores e mais fracas do que ele. Robin não para por aqui e tira a camisa para mostrar uma série de hematomas como prova de que Pac o intimidou quase todos os dias na escola e o machucou sem motivo, e afirma que vai postar tudo no canal dele. Então, eles deveriam dar uma olhada. As pessoas se reúnem em torno da sala de aula pensando que Robin finalmente perdeu a cabeça e provavelmente vai morrer hoje.
Enquanto Pac simplesmente o encara com raiva nos olhos, Snap está contente com o que quer que esteja acontecendo. Como isso fará com que os espectadores de Pac vão para os canais deles? De repente, Pac começa a sorrir e mostra que a bateria do seu telefone acabou e a transmissão terminou há um tempo, o que significa que tudo isso foi em vão. Pac recua suas mãos e dá um tapa incrivelmente forte no rosto de Robin e começa a esbofeteá-lo implacavelmente enquanto todos assistem de longe. Obrigado. Felizmente, Snap é mais esperto e antecipou isso, então ele já começou a transmissão no canal deles e começa a gravar Robin apanhando de Pac. Eles começam a ter mais de 33 mil espectadores e muitos assinantes enquanto os comentários parecem todos contra Pac e seu bullying. Ele continua apanhando. Para a surpresa de Snap, em vez de recuar, Robin se prepara para uma briga. Isso enfurece Pac, que exibe seus grandes músculos e tatuagens de gangue para intimidar Robin, que treme como um galho ao vento. Enquanto pensa nos movimentos que viu nos filmes e espera que funcionem, Pac começa a zombar da mãe de Robin e de sua doença, o que o irrita e ele corre para derrubar Pac no chão. Mas para nenhuma surpresa, Pac continua em pé, pois há uma diferença massiva de peso entre Pac simplesmente ri e agarra Robin antes de derrubá-lo no chão, tirando-lhe o fôlego. Robin pensa em como lutar com alguém do seu próprio tamanho era muito mais fácil comparado a lutar com alguém maior e mais forte. Justo quando ele pensava que a surra tinha acabado, Pac olha para ele e diz que ainda não terminou. Ele levanta os punhos para bater mais. Quando um cara ruivo diz para eles ficarem quietos porque ele está tentando dormir, Pac imediatamente se vira com raiva e diz para o cara calar a boca antes que apanhe, pois... Mas o cara simplesmente levanta a cabeça e acontece que o ruivo é Kim, que é uma estrela emergente de MMA. Isso aterroriza Pac, que começa a agir como um covarde e pede desculpas por gritar, e sai da sala de aula enquanto Robin está deitado no chão. Naquela noite, Pac recarrega o telefone, feliz que a bateria acabou em um momento tão oportuno. Mas no momento em que o telefone liga, ele é bombardeado por uma enxurrada de perguntas sobre se o sorteio foi falso, enquanto verifica que a luta inteira foi carregada no YouTube. Robin toma um banho e olha para o seu belo rosto no espelho, feliz por ter levado a melhor sobre Pac, pois neste momento eles estão em alta em todas as plataformas de mídias sociais, e geralmente as pessoas estão simpatizando com Robin. Pac tenta fazer um vídeo de desculpas alegando que tudo foi um engano, mas acaba editando errado e inclui a parte em que sorri e fala sobre como seus espectadores são burros o suficiente para acreditam nele. Isso foi praticamente o fim da carreira dele enquanto tenta se reerguer fazendo vídeos doando para os agricultores. Fazendo mais sorteios e tentando de tudo para recuperar seus seguidores, mas nada funciona, e seus seguidores continuam caindo a cada segundo. Logo ele tem menos de 200 mil assinantes enquanto ele costumava ter 700 mil e se torna completamente irrelevante. Enquanto isso, o canal de Robbins explode e ele ganha 100 mil assinantes em pouco tempo com apenas 2 vídeos no canal. Um dia, Snap diz a ele que precisa durar em uma luta mais de pelo menos 3 minutos. Porque é quando eles poderão colocar anúncios no vídeo e ganhar mais dinheiro com isso. O problema é que Robin não sabe lutar, então naquela noite ele volta para casa e começa a pesquisar sobre diferentes artes marciais quando se depara com um canal com 0 inscritos, mas um número enorme de vídeos. Ele não tem ideia de por que alguém faria vídeos para ninguém assistir, mas acaba assistindo a um deles onde o homem estranho chamado Sam usa uma máscara de galinha e lhe ensina alguns dos fundamentos para uma luta. Ele não pensa muito sobre isso e volta a dormir. E no dia seguinte, ele larga seu trabalho de meio período para se concentrar mais em seu canal. E ao ouvir essa notícia, Bomi se aproxima dele e pede seu número de telefone, pois ela quer mantê-lo. Robin está fora de si, pois não consegue acreditar que alguém tão bonita quanto ela gostaria de conversar. Na manhã seguinte, ele volta para a escola, mas sua atenção inteira está no celular enquanto troca mensagens com Bomi com um sorriso estranho no rosto. Snap se arrasta sobre sua mesa e pergunta o que está acontecendo com ele e se aprendeu a lutar melhor. Robin responde que está tentando aprender, mas não é tão fácil. Quando de repente, Rumi se aproxima deles e pergunta se eles gostariam de fazer uma live juntos. Robin e Snap ficam surpresos ao ouvir isso e começam a salivar com a oportunidade. Mas Robin pergunta por que ela gostaria de transmitir com eles. Como ela supostamente é amiga do Pac, ela imediatamente muda de lado e diz a eles que odeia o Pac, e que seus espectadores querem ver Robin no canal. Enquanto eles estavam felizes com o novo respeito conquistado, Pac entra na sala fervendo de raiva, já que Robin é quem destruiu seu canal e sua vida. De repente, o conselho dado pelo Homem-Galinha passa pela mente de Robin, e ele se lembra que um oponente com raiva é o mais fácil de lidar com isso. Pac tira a camisa, pronto para uma briga, enquanto Robin está com muito medo para se mover. Pac dá um soco nele com raiva, mas erra, o que o deixa ainda mais irritado. Ele puxa os punhos para outro golpe, mas Robin decide enfrentá-lo de frente. Felizmente, Snapper começa imediatamente a gravar todo o fiasco e zomba de Robin dizendo que sua câmera é mais rápida que os socos de Pac. Pac para no último momento,
mas ameaça se vingar algum dia. No dia seguinte, Robin espera perto de um parque por Snap para discutir o futuro do canal, quando um casal para ao seu lado e lhe diz que são grandes fãs. Robin começa a se sentir muito bem com isso, mas acabam roubando completamente tudo que Robin tinha. Snap chega no último momento para ajudar, mas é nocauteado com um único soco, enquanto o cara pega o telefone de Robin e leva embora com ele. Robin percebe que não pode deixar passar, pois tem as informações de contato de Bomb lá dentro. Snap o incita a enfrentar o valentão, já que os espectadores estão ansiosos por outro vídeo. Robin tira o boné e o moletom, e anuncia que vai lutar e vencer contra aquele hooligan ladrão. Ele segue E depois de reunir coragem, ele diz ao homem para devolver seu telefone, pois há algo muito importante nele. O hooligan manda ele ir embora antes que ele apanhe. Mas Snap está gravando tudo, e até Raben sabe que essa é uma oportunidade boa demais para deixar passar. Raben começa a lembrar do Cockman e de como ele disse que eles deveriam primeiro descobrir o braço dominante do oponente. Raben percebe que o hooligan deve ser destro porque está segurando o microfone com essa mão. Se o seu oponente for destro, mude para o lado esquerdo dele, dificultando que ele o alcance com um soco. O hooligan se levanta enquanto olha para Raben, que parece pronto para enfrentar. Ele diz a Raben que talvez ele nem consiga voltar andando quando ele terminar com ele. Portanto, seria melhor para ele fugir. Mas Raben lembra-se calmamente das sábias palavras do Homem-Galinha que lhe disse para se posicionar de modo que haja um obstáculo no lado esquerdo, forçando-os a usar apenas a mão direita, o que seria mais fácil de interceptar. O hooligan pula para um ataque enquanto Raben se lembra que pessoas normais mexem muito os ombros ao socar, o que lhe dá tempo suficiente para reagir, e ele enfia a cabeça diretamente no soco, bloqueando-o literalmente com o rosto. Isso choca a todos, já que mesmo após ser atingido com força total, Raben mal parece ser afetado por isso. Isso é porque o soco está no seu ponto mais forte quando está totalmente estendido, mas se você acabar movendo sua cabeça em direção ao soco, você impede que ele gere tanto poder. Desta forma, ele pode levar um soco no rosto, sem realmente ser atingido ou sentir dor. Snap não consegue acreditar, pois pensa que Robin nem está se defendendo e simplesmente está apanhando, enquanto o chat se pergunta se a massa cerebral de Robin explodiu. No entanto, Robin tem uma estratégia, pois lembra do Homem-Galo dizendo para basicamente manter o queixo baixo e dar uma cabeçada no punho. O hooligan fica furioso com sua própria incompetência e lança outro soco amplo, mas Robin é lento demais para reagir com uma cabeçada. Mas para sua surpresa, ele mal sai do caminho e o soco erra. Isso me lembra do Homem-Galinha afirmando que não é possível para um ser humano normal reagir perfeitamente a cada soco, mas também não é possível para um humano normal acertar todos os socos se o alvo estiver se movendo muito. Essa técnica é conhecida como weaving, que é frequentemente usada no boxe para desviar de socos aleatoriamente, e tornando mais difícil para o adversário acertar um golpe limpo. O Vândalo fica ainda mais bravo e se deixa levar pelas emoções, lançando socos descontroladamente sempre que possível, enquanto Robin apenas se esquiva e balança para evitar a maioria dos socos, fazendo o bandido parecer um total fracasso. Mesmo o chat não sabe o que diabos está acontecendo e se tudo isso é encenado. O hooligan finalmente consegue contato, mas novamente Robin bloqueia o soco com o rosto, chocando o hooligan. Enquanto ele pede seu telefone de volta mais uma vez, ele grita com o bandido que precisa mandar uma mensagem para Bomb. Mas o capanga não faz ideia do que diabos ele está falando, e a luta recomeça. Ele começa a bloquear os socos com a testa novamente, enquanto Snap não tem ideia de como diabos está sendo atingido tantas vezes. Até o capanga está confuso, pois não entende por que Robin nem está tentando desviar. Por outro lado, Robin se sente extremamente estúpido por não ter assistido ao resto dos vídeos, porque o único vídeo que ele assistiu só falava sobre defesa e como bloquear socos, o que significa que ele não tem ideia do que fazer depois disso. Ele fica ali chorando por não saber o que fazer. Enquanto Snap percebe que isso é ruim para a audiência, a luta da gangue foi rápida e conclusiva, com ação explosiva, enquanto esta luta está se arrastando por muito tempo, sem nada acontecendo, exceto o Brutamontes jogando socos e Robin sendo atingido no rosto. Ele percebe que podem perder espectadores por causa dessa repetição constante dos mesmos movimentos e se pergunta se deveria intervir e parar a luta antes de perderem muitos espectadores. Ele estava prestes a desligar a transmissão quando um nome familiar surgiu no chat pelo nome de Kim. Este é o ruivo que estuda na turma de Raben, que está a caminho de se tornar uma jovem sensação de MMA. Ele afirma no chat que todos são estúpidos por acharem que Raben está perdendo a luta, pois aposta que ele seria o último a ficar de pé.
O chat realmente não acha que ele está correto. Mas ao contrário desses guerreiros de teclado, Kim sabe do que está falando e diz ao chat que eles precisam prestar mais atenção nos punhos do capanga de acordo com o chat. O capanga não percebeu a quantidade de dano que estava causando aos próprios nós dos dedos durante todo esse tempo por causa da adrenalina correndo nele. Mas no momento em que a adrenalina diminui, ele começará a sentir um nível insano de dor. Como num passe de mágica, o arruaceiro percebe que seus punhos incharam e uma dor aguda invade todo o seu corpo enquanto ele começa a rolar no chão. Enquanto Robin assiste incrédulo. Após a luta, eles saem, onde Snap percebe que as contas do hospital de Robin podem acabar levando todo o dinheiro que ganharam com essa transmissão. Mas ele pensa nisso como um investimento, já que ganharam muitos seguidores novos também. Felizmente, Robin recupera seu telefone e começa a mandar mensagens para Bomi. Enquanto Snap desliga a transmissão, só naquela semana eles conseguiram 1 milhão de visualizações no canal. E mesmo tendo apenas 4 vídeos, eles acumularam mais de 25 milhões de visualizações no canal no total. Depois de alguns dias, finalmente receberam o primeiro pagamento, que foi cerca de 10 milhões de dólares. Eles ficaram radiantes com isso, enquanto Robin começa a pensar em como precisam fazer mais streams. Mas Snap diz a ele que eles estão apenas tendo sorte, pois não foram monetizados. Robin, o animal ignorante, nem sabe o que significa desmonetização. Então Snap explica que a marca verde significa que os deuses do YouTube estão felizes, e você será pago. Mas se a marca amarela aparecer em um vídeo, o que geralmente acontece quando seu conteúdo tem muita violência, isso significa que seu vídeo foi desmonetizado e que você não ganhará dinheiro com ele. Enquanto conversavam, de repente notaram o pensamento de seu colega de classe, quem estava transmitindo e fingindo ser fofa sobre sua vida. De repente, ela nota Snap e Robin e imediatamente tenta colocá-los em sua transmissão para roubar seus espectadores. Os garotos começam a fugir dessa etot caça-níqueis e finalmente conseguem escapar ao anoitecer. Enquanto estavam andando por uma loja, Robin nota um belo agasalho em promoção, mas o custo do item era 500 dólares. Ele fica chocado ao ver que alguém compraria isso, mas percebe que Snap já comprou um para si mesmo e incentiva Robin a comprar também. Robin de repente percebe que, não importa quanto dinheiro ganhe, nunca saberá como gastá-lo. Ele estava prestes a sair da loja quando Bomi lhe manda uma mensagem convidando-o para um encontro, o que o deixa tão feliz que ele compra o agasalho só para parecer descolado. Na manhã seguinte, ele se prepara no parque com seu terno e espera por ela, enquanto um streamer com aparência de ator entra e começa a deixar todas as garotas na área animadas. O ator de repente nota Bomi e tenta pedir seu número, mas ela o rejeita e vai em direção a Raben. Raben percebe que ela não é do tipo vulgar enquanto Bomi parece feliz, já que ambos estão usando o mesmo traje. Ele pensa em como sempre existe uma hierarquia, e os fracos são forçados a se curvar aos fortes. Ele sempre foi forçado a se curvar ao grupo por causa de sua força as coisas vêm em um círculo. E o grupo foi forçado a se curvar para Kim para não apanhar. Ele sempre admirou Kim, mas também sabia que nunca poderia ser como ele, já que Kim é alto e musculoso comparado ao seu corpo pequeno e sem músculos. Bomi não parece se importar em estar com um rei baixinho, o que o faz sonhar acordado com um futuro com ela, mas ela o traz de volta à realidade e eles se sentam para comer algo. Bomi tenta iniciar uma conversa, mas aqui Raben perde completamente porque nunca realmente falou com uma garota antes. Bomi continua tentando, mas percebe que não adianta, então levanta-se e se prepara para sair, dizendo que Raben fala muito bem por mensagens, mas não pessoalmente. Raben pede desculpas e diz-lhe honestamente que nunca tinha saído num encontro com uma menina e passa a maior parte do dia em casa a ver YouTube. Além disso, não conseguia realmente olhar para ela sem ficar nervoso porque ela é muito bonita. Isso parece mudar a opinião de Bomi, pois ela acha a honestidade dele agradável e o encontro continua. Eles voltam para fora enquanto o dia parece estar indo bem para Raben, até que Bomi diz que precisa encontrar um garoto com quem era amiga na escola primária. Raben não pensa muito nisso, mas Bomi afirma que o cara na verdade está na turma de Raben, e eles podem se conhecer. Isso surpreende Raben e ele pergunta de quem ela está falando. Bomi afirma alegremente que o nome do cara é Kim. Isso literalmente deixa Raben chocado, pois ele não consegue acreditar que ela é amiga de Kim, o que basicamente significa que ele não tem chance. Ele começa a imaginar como será atraído pelo astro do MMA quando Bomi o traz de volta à realidade. Raben acaba mentindo e afirma que é bom amigo do Kim, o que a deixa feliz. Para seu horror, Kim acaba se aproximando deles vestindo o mesmo terno. Bomi o encontra feliz e diz a ele que acabou de saber que Raben e ele são bons amigos. Kim olha para baixo para Raben com desgosto, enquanto Raben pensa no que vai acontecer agora. Raben não pode acreditar que ele disse tão confiante que era bom amigo de Kim agora mesmo. Ele pensa em como perdedores como ele têm uma regra não escrita, que é nunca fingir ser bom amigo de ninguém.
Haben acabou de quebrar essa regra para se exibir diante de Bomi, e agora ele está se arrependendo. Ele está pronto para enfrentar a punição por quebrar uma regra tão importante e acredita que é aqui que ele se despede de Bomi. No entanto, Kim realmente não se importa em chamá-lo de amigo, já que estão na mesma turma. Haben se pergunta o que diabos está acontecendo, pois ele nunca sequer falou com Kim na escola. E ele nem sabe o nome dele, mas sabe que Haben tem um canal no YouTube. E comenta que eles estão usando roupas combinando. Haben se pergunta por que Kim está sendo tão gentil com ele, mas ouvir que eles são amigos fez ele se sentir muito bem mais cedo. O trio dá um passeio depois disso, e Haben acredita que se perguntarem a qualquer um quem é o namorado da garota, todos dirão que é Kim. Ele acha que é definitivamente o terceiro na situação. E mesmo quando ele fica pra trás, ninguém parece notar. Haben diz a Kim e Bomi que precisa ir pra casa porque sua unha encravada está doendo. Ele se afasta mancando de propósito porque se ele ficar na companhia de duas pessoas atraentes por mais tempo que isso, ele morrerá de autocrítica. Bomi não parece estar feliz que ele está indo embora tão rápido, e parece que ela percebeu que Haben estava mentindo. No entanto, nenhum deles sabia que Snap estava por perto, filmando tudo com sua câmera. Haben se desespera ao notá-lo, mas Snap o estrangula para impedi-lo de gritar e piorar a situação. Ele explica que estava apenas o seguindo porque estava preocupado. Ele dá uma lição em Haben sobre a desculpa patética que ele deu anteriormente e pergunta por que ele fraquejou quando as coisas estavam indo tão bem para ele. Haben tenta se livrar das garras dele e diz para ele tentar se meter entre Bomi e Kim se acha que consegue, e então dá uma cabeçada nele. Robin grita que sabe melhor do que ninguém que Bomi está muito além do seu alcance. Snap finge ser um sábio e diz que o amor é como um torneio de luta, onde muitos caras competem pela atenção de uma garota. Ele pergunta a Robin se ele vai desistir só porque apareceu um oponente mais forte do que ele. Robin responde timidamente que não perderá se não jogar e Snap agarra a sua gola, contando a ele a história de um treinador de basquete famoso mundialmente que motivou seus jogadores quando estavam prestes a desistir. O treinador disse a eles que, se desistirem, já perderam o jogo. E Snap pergunta a Robin se ele realmente quer desistir agora. Ele lembra que foi Bomi quem o convidou para sair e comprou café para ele. Snap diz por que alguém gastaria dinheiro com um perdedor como ele se não estivesse interessado nele desde o início. Ele lembra Robin de como Bomi parecia triste quando ele estava voltando. E pergunta se ele ainda quer desistir. Robin fica comovido até as lágrimas ao ouvir isso e abraça Snap, agradecendo por abrir seus olhos. Snap age de forma tranquila, dizendo a ele que é para isso que servem os amigos, e manda Robin ir confessar-se a Bomi. Enquanto Robin caminha confiante em direção a Bomi, Snap mostra suas verdadeiras intenções e tira o equipamento de câmera do nada. Ele está planejando gravar Robin confessando para sua paixão e sendo rejeitado, porque isso certamente lhes renderá muitas visualizações. No entanto, ele vê alguém no caminho e congela. Por outro lado, Robin chegou. Quem lhe pergunta se a sua unha do pé está bem. Ele diz a ela que superou, mas Kim pergunta se ele quer que sua unha encravada seja retirada por um profissional. Robin entra em pânico ao ouvir isso, mas então Kim de repente se levanta e vai embora. Robin fica ainda mais confuso agora. Mas Bomi explica que Kim tem uma luta na próxima semana, então ele deve voltar aos treinos. Robin se sente aliviado que Bomi não estava em um encontro com Kim, e lhe deseja boa sorte para sua próxima luta. Kim se vira e diz que ele é um bom lutador e afirma que verificou seu canal no YouTube. Kim sabe que Robin se moveu para interceptar o soco cedo no seu último vídeo para não se machucar e pergunta se ele não usou o próximo movimento depois disso de propósito. Robin está confuso agora porque ele nem sequer entende qual era o próximo movimento. De qualquer forma, Kim decide ir embora, dizendo que vai esperar pelo próximo vídeo dele. Robin de repente percebe que não é o único a assistir ao canal de Cockman. Depois disso, ele se senta para conversar com Bomi. Ele está corando demais para dizer qualquer coisa claramente. Ele se mexe e começa a esfregar as calças, gerando atrito suficiente para soltar fumaça delas. Ele finalmente ganha coragem e pergunta a Bomi qual é o tipo ideal dela. Ela fica vermelha ao ouvir isso e nervosamente diz que prefere uma pessoa honesta. Robin sente borboletas no estômago e decide confessar seus sentimentos a ela honestamente. Mas, ao tentar dizer a ela que ela é seu tipo ideal, ele percebe Snap se escondendo nos arbustos e o puxa para fora. Robin começa a repreendê-lo por armá-lo apenas para gravar um vídeo, mas fica chocado ao ver que o rosto de Snap já está machucado e inchado. E então a figura imponente de Pak aparece atrás dele. Quem está aqui para a vingança dele? Bomi tenta confrontá-los, mas Robin simplesmente pede para ela ir embora. Pak diz que ela não tem para onde ir e de repente agarra a gola dela, chamando-a de vadia por não ter compartilhado seu número com ele antes. Robin está com raiva, mas ele se lembra das lições de Cockman para não deixar suas emoções o controlarem durante uma luta. Ele provoca Pak, perguntando se ele quer ser um perdedor novamente. Isso funciona no valentão, e ele avança em direção a Robin, que coloca a testa à frente para interceptar o soco com segurança. No entanto, o que atinge Robin é um potente uppercut de Pak, que já viu seu vídeo e aprendeu seu estilo de luta. Robin perde o equilíbrio e se amaldiçoa por usar a mesma técnica repetidamente como um tolo.
Ele se arrepende de não ter visto os outros vídeos e se pergunta qual era o próximo movimento de que Kim estava falando. Pak olha para ele com raiva. Mas a mente de Robin já está ficando vazia, e ele perde a consciência. Nesse breve momento, ele se lembra de como costumava viver uma vida tranquila como um garoto valentão. Mas sua atitude mudou assim que começou a ganhar dinheiro no YouTube. Ele ficou super confiante só porque aprendeu uma técnica em uma luta, e mostrou seu rosto para o mundo porque isso lhe renderia mais dinheiro. No entanto, após ganhar dinheiro, ele se acomodou e começou a se concentrar em estudar ou aprender a lutar, e isso o fez se tornar um perdedor novamente. Começa a chover e Robin está no chão, cercado por Pak e seus amigos. Ele foi espancado muito mal e só consegue implorar a Pak para deixá-lo ir para casa. Os amigos de Pak seguram Bomi firmemente e Robin implora para que ele pelo menos a libere. Ele pensou que apanhar não era nada, porque as feridas cicatrizam rapidamente, mas desta vez ele sente que a cicatriz emocional que recebeu ao ser humilhado na frente de... Mas Raben está determinado a garantir que Bomi chegue em casa sã e salva, não importa o que seja preciso. Ele se ajoelha e pede desculpas a Pak, que diz que seu pedido de desculpas não é sincero. Ele manda Raben tirar as calças e se desculpar novamente, desta vez na frente de todos os seus espectadores. Snap é forçado pelos amigos de Pak a gravar uma transmissão ao vivo para o canal deles enquanto Raben é humilhado. E ele só pode se desculpar com seu amigo enquanto chora. Pak diz a ele para tirar as calças e se desculpar, e então ele o deixará ir. Então, de repente, Bomi dá um tapa no agressor e ele fica irritado com ela. Ele diz a Snap para virar a câmera porque nem ele pode bater em uma garota em uma transmissão ao vivo. Antes que ele possa fazer isso, Robin se levanta e desliza as calças para baixo, porque essa é a única maneira de salvar a garota que ama. Ele tira tudo, exceto a cueca, e diz a Pak para deixar Bomi ir. Ele ri do louco que realmente se despiu para se desculpar e acha que sua carreira como youtuber acabou agora. Ele pede para enviar todos os seus inscritos para o canal dele e fechar a sua conta, mas Raben vai fazer um último ato de retaliação. Bomi de repente fecha os olhos e até Pak nervosamente pede para Raben parar. Porque ele está tirando até a própria cueca agora, ele sabe que isso pode significar que Bomi nunca mais vai olhar para ele. Mas ao fazer isso, ele pode fazer a conta de Pak ser permanentemente banida do YouTube, e esse é seu ato final de resistência. No entanto, assim que ele está prestes a abaixar completamente a cueca, Kim aparece atrás dele do nada e a puxa para cima, levantando Raben junto com ela. Ele diz a ele para mantê-la no lugar e diz que correu até ali porque viu a transmissão ao vivo de Pak. Kim então caminha calmamente em direção aos agressores e esmigalha o rosto de um deles com um único soco. Ele acerta o agressor com uma combinação de socos que fazem barulho e depois o chuta para longe. O próximo agressor também é atingido por uma saraivada de socos. E então chega finalmente a vez de Pak. Ele tenta se desculpar e dizer que foi apenas um mal-entendido. Mas Kim o derruba com apenas um golpe. Ele pergunta a Bomi se ela está bem, e ela responde que sim, e que é de Raben que eles devem se preocupar. Raben está de joelhos com a cabeça baixa, porque está muito envergonhado para encarar alguém. Kim leva Bomi embora, e quando ela tenta se aproximar de Raben, ele diz que precisa ficar sozinho agora. Ela continua olhando para trás enquanto se afasta, mas a tristeza e a vergonha permanecem com Raben. Ele se pergunta quando foi que ele se tornou um perdedor. Ele se lembra do tempo em que era um aluno normal até conhecer Pak e ser espancado por ele sem motivo. Isso foi o começo de sua vida escolar infernal. Ele ficou com tanto medo de olhar alguém nos olhos, falava tão baixo que ninguém conseguia ouvi-lo, e sua postura piorou à medida que começou a se curvar diante de todos. A chuva finalmente para e Robin ainda está de joelhos. Snap pede desculpas a ele, mas ele só consegue chorar por sua própria fraqueza. Logo depois, Pak está de volta ao seu canal no YouTube, dizendo às pessoas que ele tem um novo modelo para entretê-las. Esse modelo não é outro senão Snap, que está usando a mesma maquiagem feia de palhaço que Robin usou uma vez. Ele se pergunta onde está Robin agora, porque já faz dias desde a última vez que ele veio à escola. Enquanto Snap age como um bobo e coopera com Pak, tudo o que ele quer é se desculpar adequadamente com Robin quando o vir novamente. Bomi também tentou ligar para ele repetidamente, mas Robin nem sequer atende suas chamadas. Ele está se escondendo em sua casa, desejando desaparecer da face do mundo. No entanto, isso não é o que ele está fazendo. Ele está assistindo ao canal do YouTube de Cockman e aprendendo a lutar. Ele treina até o suor começar a escorrer e correr pelo corpo inteiro, e assiste Cockman dizendo que todos os palestrantes motivacionais e livros de autoajuda são inúteis. O verdadeiro desejo de mudar e se tornar mais forte vem de dentro de uma pessoa e não de fora. Ao ouvir isso, Robbins começa a fazer flexões novamente, transformando sua raiva no combustível que o impulsiona. Ele está pronto para trabalhar o quanto for necessário para se tornar um lutador forte. Ele está pronto para dedicar um mês inteiro a completar todo o tutorial de luta de Cockman e se tornar um guerreiro invencível.
Na escola, Snap está sendo intimidado por Peck na sua transmissão ao vivo, e seus espectadores estão prontos para pagar se ele conseguir fazer o garoto se despir. Peck chama Robin, perguntando se ele vai deixar seu amigo enfrentar todo esse bullying sozinho. Com lágrimas nos olhos, Snap pede a Robin para não ir à escola e ficar em casa. No entanto, Robin está assistindo a transmissão ao vivo, parado bem atrás dele. Pac ri e diz que estava esperando por ele, mas Robin simplesmente joga seu telefone para Snap e vai enfrentar o valentão. Snap não entende nada, mesmo vendo que a transmissão ao vivo está acontecendo, e Robin diz para ele parar de agir como um idiota e segurar a câmera corretamente. Ele olha Pac nos olhos e declara que o vídeo de retorno do seu canal se chama Como Lutar e Derrotar uma Pessoa Comum. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever para a parte 5 e confira este novo anime sobre um perdedor que é reencarnado como um príncipe com habilidades divinas. No dia anterior a isso acontecer, Snap estava parabenizando Rumi por atingir 100 mil inscritos no canal dela. Imediatamente depois disso, ele começou a reclamar sobre como faz um mês, desde que o bastardo do Robin desapareceu de repente. Ele diz que foi demais para um perdedor como ele ficar famoso de repente, e depois ser humilhado na frente do mundo. Rumi pergunta ao Snap, ele não era amigo do Robin, e ele responde que nunca poderia ser amigo de um perdedor assim. De repente, Pac apareceu e colocou a mão em seu ombro. Pac pede para ele repetir o que acabou de dizer sobre Robin, e Snap responde que ele era apenas seu parceiro de negócios, e fora isso, ele não se importava com ele de jeito nenhum. Ao ouvir isso, Pac de repente bate em Snap por ser um traidor, não importa de que lado ele vá. Ele o repreendeu por bajular todo mundo como um perdedor, e o chamou de ainda mais patético do que Robin. O resto da turma também o olhou com desdém, e Snap sabia que eles estavam certos em chamá-lo de perdedor inútil. Ele chora, pensando em como não é bom em nada, e bajular os poderosos é a única maneira de sobreviver sem amigos. Nesse meio tempo, Pac começa sua transmissão ao vivo. E ele adotou completamente a sua imagem de gangsta agora, o que fez o seu canal crescer ainda mais do que antes da sua queda. Por outro lado, o canal de Robin e Snap virou hit e está em declínio constante porque eles ainda não postaram nada. Peck se aproxima de Snap e diz para ele levar Robin para a escola no dia seguinte, porque se ele conseguir fazer isso, permitirá que ele volte a ser seu cameraman. Snap o xinga mentalmente, mas aceita a oportunidade mesmo assim. Ele está pronto para sobreviver, mesmo que isso signifique trair seu amigo. Naquela noite, Snap corre para o hospital onde a mãe de Robin está internada e invade o quarto dela para perguntar onde está Robin. A mãe de Robin fica chocada ao saber que seu filho não está indo para a escola. Então ela dá a Snap seu endereço, e seu rosto se ilumina ao recebê-lo. 7:10, no entanto, quando ela diz a Snap que Robin fala muito sobre ele e diz que está feliz por ter um amigo como ele. Ele fica atônito e deixa cair o endereço. No dia seguinte, ele vai para a escola de mãos vazias e é espancado novamente por Pac por falhar em sua missão. Pac mostra seu rosto machucado em seu canal e pergunta por que ele não trouxe Robin para a escola. Snap responde que tentou chamá-lo por 1 hora, mas não houve resposta. Pac o esbofeteia continuamente por desapontar seus espectadores e depois pede que ele envie uma mensagem para Robin ir à escola. Ele diz a Robin para não vir à escola porque Pac está planejando bater nele para conseguir mais seguidores. Pac imediatamente dá um soco nele por ter feito isso e continua espancando-o até que ele não consiga nem se levantar. Pac pede a Robin para vir à escola se quiser salvar seu amigo, mas Snap chora ao dizer a Robin para não vir à escola de jeito nenhum. No entanto, Robin está bem atrás dele enquanto assiste a isso na tela. Snap fica sem palavras pelo que está acontecendo. Mas Robin joga a ele o seu telefone e diz para voltar ao trabalho de ser sua câmera. Ele olha para o Peck e declara que este é o vídeo de retorno do sucesso viral intitulado Como Lutar e Vencer uma Pessoa Comum. Snap xinga Robin por ser um tolo por vir aqui apesar do aviso, mas Robin apenas coloca a palma da mão em direção à câmera, na qual escreveu instruções para que Snap se concentre nele quando ele disser seu bordão. Peck zomba dele por ser um idiota e o acerta, mas Robin intercepta usando a cabeça para anular o dano. Peck ri dele, mas Robin começa a se mover como um boxeador. Em resposta, Peck lança um uppercut para derrubá-lo, e enquanto Robin espera que ele venha, ele se lembra do treinamento durante o mês passado. Ele ouviu Cockman chamar de idiota quem continuou usando apenas um movimento, e acreditou que estava falando diretamente com ele. Ficou autoconfiante apenas por aprender um movimento e foi humilhado diante de Bomi. Robin achou que não poderia encarar Bomi ou seus assinantes novamente, e começou a chorar por sua fraqueza. No entanto, ele não estava pronto para desistir e começou a estudar assistindo aos vídeos de Cockman novamente. Cockman disse que para dominar a técnica que vai mostrar, qualquer pessoa precisa de um mês de treinamento intenso. Antes disso, ele revelou que existem 3 elementos essenciais para lutar. Primeiro é a constituição física de uma pessoa, e é necessário seguir uma dieta rica em proteínas de alta qualidade para aumentar a massa corporal. Então Robin pegou todos os alimentos com uma boa quantidade de proteína, misturou tudo e bebeu cru. Ele vomitou tudo em segundos e gritou que não conseguia comer aquela coisa horrível de novo. Assim, quando Kochman disse que se deveria usar shakes de proteína disponíveis no mercado para aumentar a massa muscular, ele se sentiu envergonhado por sua estupidez.
Com isso, ele chegou ao segundo essencial da luta, que é a força de vontade. Para treinar sua força de vontade, Robin bebeu a mistura abominável que ele mesmo criou e começou a treinar com qualquer coisa que encontrasse, porque não podia gastar dinheiro com shakes de proteína e academia. O terceiro essencial é a resistência, e para isso Coachman disse a Robin para ir imediatamente para a natação. Piscina, porque nadar com os punhos fechados é a melhor maneira de aumentar a resistência. Bem, Robin era muito introvertido para ir a piscinas públicas, então ele foi para os banhos públicos e treinou-se lá. No entanto, depois de tudo isso, Coachman disse-lhe que não haveria um aumento drástico na sua resistência ou físico após apenas um mês, para seu choque. Contudo, isso foi apenas a preparação para enfatizar a importância das técnicas e das artes marciais. Ele falou sobre uma entrevista do Mike Tyson de loja de $1. Ele diz que existe um golpe que é efetivo contra quase todos os oponentes, e esse golpe é o low kick, mas que é necessário treinar repetidamente para aperfeiçoá-lo. Vemos o protagonista então em seu quarto treinando dando diversos chutes num saco cheio de lenços sujos. Vemos então o protagonista acertando um low kick na panturrilha de Pac. Enquanto Pac e a maioria dos espectadores acham que um chute baixo deve ser direcionado às coxas do inimigo, o nome de quem aparece na sala de chat. E ele afirma que o chute do Robbins acertou no lugar certo. Bem, esse não é o mesmo Kim que está na classe deles. No entanto, ele também concorda que o chute baixo de Robbins não foi apenas ótimo, mas também uma versão melhorada do chute baixo normal chamado chute. Robin atinge Pac com o chute baixo novamente, e ele estremece por causa da dor intensa nos músculos da panturrilha como resultado. Pac o ataca furiosamente, mas Robin foge porque Coachman lhe ensinou que fugir também é uma habilidade importante na luta de rua. No entanto, Pac bloqueia seu próximo chute, e diz que um perdedor como ele só consegue dominar um movimento mesmo após treinar por um mês inteiro. Pac fica na ofensiva, mas Robin tem escondido outro movimento que ele tem. Aprendeu. Ele avança sobre Pac, balançando os punhos como costumava fazer ao nadar, e o acerta com um gancho por cima no rosto, jogando-o contra os armários. Todos ficam atônitos ao testemunhar essa reviravolta, e então os amigos de Pac tentam intimidar Robin. No entanto, Snap avança para defendê-lo deles, desafiando-os a sequer tocar um dedo em seu amigo. Eles mantêm a cabeça baixa, e não é por causa do Snap, mas por causa de Kim, que está parado ameaçadoramente atrás de Raben. Ele diz a Raben que ele fez um ótimo trabalho e dá um tapinha em suas costas, pedindo para ele parar de chorar. No entanto, mesmo com lágrimas e ranho escorrendo pelo rosto, Raben não esquece de pedir aos seus espectadores que se inscrevam em seu canal. Depois daquele dia, Pac parou de vir para a escola depois que sua reputação foi para o fundo do poço. Seus inscritos também migraram para o canal de Raben, e ele recebeu o botão de prata por ultrapassar 100 mil inscritos. Raben agradece aos seus espectadores fazendo uma parada de mão a partir de uma posição de reverência. Mais tarde, ele compra algumas roupas novas para sua mãe, e ela fala sobre o amigo dele que a visitou anteriormente. Acontece que Raben contou para sua mãe sobre Kim, e ela não entendeu muito bem o nome, então confundiu Snap com ele. Snap também estava lá para vê-la, e ao ouvir que Raben não contou para sua mãe sobre ele, mas sobre outra pessoa, ele fica furioso. Ele faz uma cena e tenta socar Raben assim que ele sai do quarto, mas ele apenas bloqueia enquanto sorri, porque ele agora considera Snap seu bom amigo. À noite, Snap fica na casa de Raben e diz que eles deveriam contratar um editor para fazer o canal crescer ainda mais. Raben diz a Snap que tem se saído bem até agora, mas ele responde que é apenas um amador e que precisam de um verdadeiro profissional. Ele explica que, por mais empolgante que seu conteúdo principal seja, pode se tornar repetitivo e entediante para o público com o tempo. É por isso que eles precisam de um editor que possa manter as coisas empolgantes. Raben entende o conceito e então pergunta se deveriam publicar uma oferta de emprego para isso. E Snap chama-o de antiquado por pensar de forma tão ultrapassada, e em seguida pega o telefone para dizer que a nova maneira de fazer as coisas é através disso. Acontece que ele estava gravando a conversa deles o tempo todo, e Raben fica espantado ao perceber isso. Ele cumprimenta o público, e então Snap anuncia que estão procurando um editor para o canal. Ele pede voluntários entre os espectadores, e Raben apoia, logo antes de dizer que ele não está esperando muito para começar. Isso irrita os espectadores, mas os comentários que eles deixam sobre suas qualificações fazem Raben perceber que existem perdedores maiores do que ele por aí. Raben pergunta se alguém tem experiência em editar vídeos, mas todos negam. De repente, o falso Kim, que sempre dá análise especializada das suas lutas, comenta que tem alguma experiência em edição. Os outros espectadores duvidam dele, assim como o Snap, mas Robin sugere que eles podem, ao menos, encontrá-lo uma vez para confirmar sua habilidade. Snap não tem escolha a não ser concordar e pede ao falso Kim para enviar-lhe seus dados de contato. No dia seguinte, na aula, Robin recebe uma ligação do falso Kim, mas o papel de parede da chamada é algo que mães de meia-idade usariam no Facebook. Snap quer bloqueá-lo, mas apesar das divagações do falso Kim, que fala como um baby boomer, Robin ainda quer encontrá-lo. De repente, eles ouvem a voz de uma garota usando o mesmo vocabulário do falso Kim. Robin e Snap ficam confusos. E então a garota lhes diz para começarem a entrevista agora. As garotas da turma a reconhecem como Jill Lee, uma aluna do primeiro ano famosa por sua aparência fofa e também por seu vocabulário arcaico.
Snap ri dela, dizendo que ela realmente interpretou o papel de velho tão bem que ele foi perfeitamente enganado. Ele aponta o dedo para ela, e a garota o agarra, dizendo que não é educado apontar para os outros. Snap fica impressionado com a fofura dela. Ele imagina um futuro onde ele é um homem trabalhador e ela é sua esposa, que espera ansiosamente por seu retorno para casa. Eles também têm um cachorro de estimação em sua imaginação, a quem ele chamou de Robin. O cachorro Robin distrai a imaginação de Snap. Enquanto isso, Robin começou a assistir a um dos vídeos que ela editou para mostrar a eles. Ela criou uma introdução para o canal deles, Viral Hit, mas tudo em que Snap consegue se concentrar é em quão fofa ela é. Ele imediatamente declara que ela foi aceita como a editora deles, mas Robin diz a ele para não decidir nada sozinho. Ele percebe que Jill destacou comentários engraçados porque ela acredita que eles são uma das melhores partes do vídeo. Robin está impressionado, mas sente que falta um fator X. Então ele ainda está em dúvida, mas aí Jill mostra a ele a edição que ela fez na parte onde ele estava prestes a tirar a cueca. Robin fica tão envergonhado enquanto ela descreve em detalhes suas partes íntimas quase visíveis que ele a contrata imediatamente. No entanto, ele tem uma última pergunta para ela. Ele pergunta a Jill por que decidiu se juntar a eles, já que tem habilidade suficiente para ser contratada em qualquer lugar. Ela recorda o dia em que viu Robin lutar contra Pac. Apesar da enorme diferença de tamanho e força, ela ficou impressionada com sua determinação e desde então tem assistido aos seus vídeos. Com isso, eles apertam as mãos e a contratam como a nova editora. Eles até colocam um vídeo editado disso em seu canal, e bom me ver. Ela não está feliz que Robin tenha tempo para se concentrar em seu canal no YouTube. Mas ele ainda está evitando suas chamadas e mensagens. Enquanto ela caminha, percebe uma enorme multidão e decide ver o que os reuniu. Ela fica chocada ao encontrar um monte de pessoas desmaiadas no chão. Enquanto um garoto adolescente joga videogame no fliperama, o líder dos homens derrotados se aproxima furiosamente do garoto, perguntando se ele derrotou seus homens. No entanto, isso incomoda o garoto, e ele perde o jogo, então ele simplesmente pergunta ao homem se pode lhe emprestar $1 para retomar o jogo. O homem se recusa, então o garoto dá um chute no rosto dele e o ataca apenas com seus chutes poderosos. O homem salta para agarrá-lo e jogá-lo no chão, mas o garoto apenas sorri e o acerta com um poderoso chute para trás, derrubando-o. Por outro lado, Snap e Robin estão pesquisando para o novo vídeo deles. Eles encontram informações sobre Tae-hyun, um ex-lutador de MMA que foi demitido por causar muitos problemas. Apesar disso, Tae-hyun é apenas um estudante do ensino médio, e há rumores de que ele derrotou todos os alunos da sua escola. Snap diz que Tae-hyun pratica taekwondo, e depois ri dos idiotas que foram derrotados por ele. Robin pergunta se o taekwondo é realmente tão fraco, e Snap diz que tudo o que o oponente tem que fazer é observar os chutes e varrer as pernas quando ele tentar atacar. Ele diz que até ele pode derrotar um lutador de taekwondo com esse conhecimento. Mas então, de repente, Guion diz para ele sair de suas ilusões. Ela diz que o taekwondo esportivo não é bom para lutas de rua, mas o taekwondo de combate é completamente diferente. Ela diz que uma vez foi realizado um estudo para ver qual estilo de artes marciais tem os chutes mais potentes. Nesse estudo, o taekwondo superou as outras artes marciais por uma grande margem. Robin percebe que o taekwondo é incrível, mas ele ainda não entendeu o que isso tem a ver com ele. Snap diz a ele que já que a ideia principal do conteúdo deles é lutar contra valentões, ele vai lutar contra Tae-hyun a seguir. Robin reage bruscamente e o agarra pela gola, perguntando se ele ficou louco por pensar nisso. Snap apenas ri, enquanto Guillaume diz a eles como muitos lutadores de MMA usam Taekwondo, e que possui um movimento especial chamado de chute para trás. Isso não tem praticamente nenhuma fraqueza, e pode permitir que um lutador vença mesmo estando de costas para o oponente. Após ouvir isso, Robin está ainda mais apavorado e pergunta por que ele tem que lutar contra um monstro como ele. No entanto, mal sabe ele que, se assistir um pouco mais o Cockman, ele aprenderá uma maneira infalível de vencer o Tae-hyun. Por outro lado, o cara que Bomi viu no fliperama antes é o próprio Tae-hyun. Ele é um valentão que fuma vape abertamente na escola e quer ficar rico facilmente. Ele pede a um garoto para trocar seus tênis caros com os dele, e quando ele recusa, ele derruba o amigo com um chute. Esse é o estilo de Tae-hyun, onde ele mantém os amigos de seu alvo como reféns até conseguir o que quer. No entanto, ele nem sequer gosta realmente das coisas que exige. Ele só quer encher o coração das outras pessoas de impotência enquanto bate nos amigos delas. Todo este vídeo está disponível para Robin e seu grupo, graças a um de seus espectadores que lhe enviou a informação na antecipação da próxima luta. Ele se assusta ao ver isso e percebe que Tae-hyun é muito pior que Pac. Ele admite que está com medo, então não vai lutar, mas Snap lhe diz que ele não pode quebrar sua promessa aos espectadores. No entanto, Robin conclui dizendo que não tem motivo nenhum para lutar contra Tae-hyun. Por outro lado, Tae-hyun está indo para o fliperama depois da escola. Quando o cara que ele espancou ontem chega lá com seu irmão mais velho, o grandalhão começa a perguntar como ele ousa bater em seu amigo. Então Tae-hyun bate no outro amigo bem na frente dele. O grandalhão tenta intimidá-lo dizendo que ele é apenas um esportista e não um verdadeiro artista marcial. Ele o provoca dizendo que o taekwondo é apenas brincadeira de criança. E ele pode facilmente derrotar qualquer mestre de taekwondo. Ele avança para Tae-hyun, que rapidamente sai do caminho e se posiciona atrás do grandalhão. E então o acerta com um pontapé. Tae-hyun ataca novamente, e o homem se protege contra seu chute. Mas ele muda seu ataque no último momento e ataca-o de uma direção diferente. O grandalhão continua levando golpe após golpe e finalmente é forçado a aceitar sua derrota e pedir desculpas. Tae-hyun pergunta ao seu amigo ferido se ele tem $1 para que ele possa ir ao fliperama.
e ele nervosamente procura no bolso para lhe dar o que quer. Tae-hyun fica ganancioso e chuta o grandalhão novamente, pedindo $100 desta vez. O homem ferido está pronto para dar isso também, então Tae-hyun atinge seu amigo novamente, antes de pedir $10.000. O homem ferido não tem esse tipo de dinheiro, e ele só pode chorar enquanto Tae-hyun espanca seu amigo sem sentido. Snap está secretamente gravando tudo isso e percebe que Tae-hyun é um psicopata ainda maior do que ele pensava. Ele tem medo de enfrentá-lo agora e quase é pego. Bem, ele acha que escapou com segurança do olhar dele, mas é só o que ele pensa. Tae-hyun o pega e o força a chamar Haben também. Haben está apavorado, e enquanto Tae-hyun pergunta por que eles estavam filmando ele, Snap diz que achou os movimentos de Taekwondo realmente legais. Haben está grato pela rapidez mental de Snap e espera que ele possa tirá-los dessa encrenca. No entanto, suas esperanças vão por água abaixo quando Jill vem correndo em sua direção. Haben sabe que ela tem uma personalidade direta e justa, e que certamente arrumará briga com qualquer um. Ele acredita que isso pode levar a uma situação ainda pior em comparação com a vez que Bomi deu um tapa em Pak. No entanto, quando Jill vê Tae-hyun à sua frente, ela esquece de brigar com ele e começa a chutar uma pedrinha na beira da estrada. Ela é apanhada. Ela ameaça Tae-hyun dizendo que se ele bater nela, ela vai chamar o pai dela. Ele comenta que gravaram seu vídeo sem permissão, então Haben e os amigos pedem desculpas, prometendo que vão apagá-lo. Eles imediatamente começam a se afastar, mas Tae-hyun sabe que eles são do canal viral onde batem em valentões. Ele até ouviu que Haben estava planejando dar uma surra nele. Todos estão aterrorizados agora, e então Tae-hyun exige que entreguem o canal do YouTube e todo o dinheiro que ganharam com ele. Haben está muito assustado para responder, e Snap enfrenta a punição. Tae-hyun dá-lhe um pontapé na barriga, e Haben percebe que é verdade que ele toma os amigos dos seus alvos como reféns para enchê-los de medo e desespero. Tae novamente pede por $100, mas antes que eles pudessem sequer responder. Ele chuta Snap no rosto enquanto tudo o que ele pode fazer é assistir, enquanto Jill só pode imaginar o quanto isso deve doer. Em seguida, ele levanta Snap pelo cabelo e diz a Haben para entregar seu canal no YouTube. Haben tenta argumentar com ele, mas sente que há uma grande distância entre ele e T, o que não fará diferença para ele por causa de seu alcance insano. Haben começa a imaginar o que aconteceria se ele tentasse recusar ceder seu canal. Ele percebe que, se tentar usar suas técnicas para derrotar homens comuns, não vai funcionar nele, pois esse monstro não é um homem comum, e seu chute na panturrilha seria imediatamente neutralizado por um chute lateral no rosto. Se ele tentar voltar com um gancho por cima, isso também seria facilmente contrariado por um chute lateral no corpo. Como esse homem sabe manter os lutadores afastados, é quando ele volta à realidade enquanto T o encurrala e pede sua conta do YouTube mais uma vez. Robin percebe que ele realmente não quer nada, mas só quer ver as pessoas sofrerem e chorarem. Então, em vez de tentar resistir, ele concorda alegremente em entregá-lo. Isso surpreende até T quando Snap e Jill olham para ele com os olhos chocados. T pergunta do que diabos ele está falando, mas Robin simplesmente sorri e repete que ele pode ficar com seu canal se quiser. Robin sabe que T não pode realmente fazer uma pessoa sentir vergonha e desespero se a pessoa em questão for totalmente sem vergonha e sem autorrespeito. O plano dele funciona enquanto T simplesmente lhe dá um tapa na cara e segue em frente, pois perdeu o interesse na situação. Robin acaba levando Snap para o hospital. Isso foi o suficiente para quebrar uma de suas costelas, forçando-o a ser hospitalizado. Robin senta-se descascando uma maçã para ele como uma dona de casa dos anos 90, enquanto Snap olha à distância e pergunta a Robin por que ele estava disposto a entregar o canal. Robin responde que era uma opção melhor do que levar uma surra completa. Então ele escolheu isso. Snap afirma que teria aguentado todas as pancadas de T, mas nunca teria concordado em entregar o canal enquanto começa a contar a Robin sobre como, quando o viu derrotar Pak, começou a sentir orgulho de si mesmo, e no fato de que até caras fracos como ele podem derrotar esses homens maiores. Ele pergunta se Robin não tem dignidade ou orgulho. Mas Robin responde que tem mais cérebro do que ego e comparar Pak com T é incrivelmente estúpido, já que Pak é apenas um bandido, enquanto T é um lutador treinado que pode matá-lo se assim quiser. Ele diz a ele que teria sido estúpido lutar contra uma pessoa que pode facilmente destruir todos os seus movimentos que conhece e honestamente ele tem medo disso. Ele começa a sair da sala dizendo a Snap que não há nada de errado em ter medo e pede desculpas antes de sair. No caminho, ele acaba encontrando Jill, que também veio ver como Snap estava. Robin diz pra ela cuidar dele enquanto sai e Jill cumprimenta Snap antes de se sentar. Snap tenta agir de forma arrogante, alegando que T teve sorte porque o pegou de surpresa em um dia ruim. Caso contrário, ele teria lidado com ele. Jill simplesmente ri e diz pra ele parar de fazer essas piadas e pergunta se ele está se sentindo sozinho e quer conversar. Para sua surpresa, Snap olha pra ela com um sorriso e diz que está bastante cansado e gostaria de um tempo sozinho se possível. Jill parece preocupada e chocada, mas decide respeitar o pedido dele e sair da sala. No momento em que ela sai da sala, lágrimas começam a escorrer pelo rosto dele enquanto pensa em como é patético. Ele queria mostrar como é legal na frente de Jill, mas em vez disso, ela acabou assistindo ele levar a pior de uma maneira das mais desrespeitosas. Enquanto isso, Robin ouve seus gritos do lado de fora do quarto, enquanto se lembra de como se sentiu quando foi atacado enquanto estava fora com Bomi, e como Pak o desrespeitou na frente dela. Ele se inspira nisso e no dia seguinte visita o fliperama onde T costuma passar a maior parte do tempo. Os caras sentados lá perdem novamente pra ele, enquanto ficam irritados porque ele é simplesmente melhor do que eles.
mas mantém as vozes baixas para que ele não ouça. De repente, Robin se aproxima deles e pergunta se ele poderia pegar a máquina. Eles se afastam enquanto Robin se senta para ter uma partida com ele e, para a surpresa de todos, Robin mostra a ele o poder dos gamers e nerds ao derrotar T em sua primeira tentativa. Não só isso, mas enquanto o pequeno ego de T tentava contemplar como ele pode perder, Robin tenta irritá-lo afirmando que Taekwondo é um esporte para meninas e bebês. T se aproxima dele com uma aura muito perigosa emanando e pergunta se ele está tentando provocá-lo de propósito. Robin imediatamente diz que está disposto a dar-lhe seu canal, que T tenta aceitar desta vez, mas Robin afasta o telefone e coloca afirmando que ele dará seu canal e seus amigos se T conseguir vencê-lo em uma luta. Robin está absolutamente apavorado com este monstro agora, mas mantém sua fachada calma. Enquanto seu truque funciona e T fica super irritado. Agarra seu ombro, empurrando-o para trás e perguntando o que ele faria se simplesmente tomasse agora mesmo. Robin simplesmente responde dizendo que todos saberão que T não passa de um covarde que não consegue lutar de forma justa. Ele diz para lhe dar um mês para se preparar e depois derrotá-lo se ele tiver coragem de fazer isso. Enfurecido além da conta, T chuta a máquina ao seu lado, despedaçando-a, o que faz Robin molhar um pouco as calças, mas ele concorda com a disputa e diz para ele enviar a localização antes de ir embora. No dia seguinte, Robin conta todo o cenário aos seus amigos no hospital, enquanto também acrescenta que ele teve que pagar pela máquina quebrada. Jill fica zangado com ele por fazer algo tão estúpido, pois será morto por T enquanto Snap tenta segurá-la. E Snap pergunta por que diabos Robin mudou de ideia quando da última vez ele disse que não queria lutar contra esse profissional. Robin pensa silenciosamente sobre como ele conhece o sentimento que Snap estava. Sentimento, e é por isso que está lutando. Mas não diz nada enquanto se levanta e lhes diz que vai se preparar bem para a luta, pois um mês passa extremamente rápido. Naquela noite, ele se senta em frente ao computador e assiste aos vídeos do Cockman enquanto ele dá a terceira lição sobre como derrotar uma pessoa que conhece Taekwondo sendo um cara normal. Robin aguarda ansiosamente por um movimento especial que garantirá sua vitória, mas para sua surpresa, o Cockman afirma que é impossível para um cara normal derrotar uma pessoa que conhece Taekwondo sendo um cara normal. Ele continua dizendo que a melhor opção seria simplesmente desistir, já que o Taekwondo possui movimentos de pés incrivelmente suaves com chutes de alta intensidade que podem tirar sua vida se acertarem corretamente. Isso o deixa preocupado enquanto começa a pensar em como seu canal seria se ele perder a partida contra T. Mas de repente o Cockman afirma que tudo o que ele disse se aplica em um ringue com regras. Mas se a luta acontecer fora do ringue, sem regras, então há uma pequena chance de vitória. Ele afirma que vencer o Taekwondo em uma briga de rua é muito simples. Se você não deixar que eles usem seus chutes, a partida já está ganha. Controlar o ambiente é o fator chave para isso. Como se você puder fazer a luta acontecer em uma condição mais escorregadia, onde eles não tenham controle adequado de aderência, então usar seus chutes seria difícil, especialmente se a área for estreita também. Robin olha o calendário e decide que controlar o ambiente pode ser possível. Se ele lutar com ele em um dia chuvoso dentro de um mês. Além disso, o Homem-Galo diz para ele melhorar suas habilidades, pois chutes na panturrilha podem ser usados em áreas restritas também. Além disso, ele deve estar preparado com seu golpe por cima para casos de emergência. Ele pratica ambos os seus movimentos diligentemente todos os dias e noites. E quando acha que tem uma chance, o Homem-Galo afirma que mesmo depois de tudo isso, suas chances de vencer um profissional seriam de 5. Robin começa a perder a esperança, mas o Cockman responde que há um movimento, porém, que pode aumentar as chances para 40%. E esse movimento é conhecido como Tackle. Para uma técnica de artes marciais onde o uso das suas pernas é obrigatório, o pior inimigo deles torna-se os lutadores de wrestling e grapplers, como se eles fossem capazes de derrubá-los no chão. Para treinar seus músculos para se tornarem mais fortes para um tackle, ele começa a usar água como treino de resistência, enquanto as pessoas zombam dele por ter uma coisa muito pequena. Além disso, o Homem-Galo afirma que treinar os seus abdominais é uma das coisas mais importantes, pois não só aumentam a sua estabilidade e poder, mas também serão importantes para suportar golpes de um praticante de Taekwondo que usa chutes de costas para te machucar. Um dia, Snap e Jill vão até a casa de Robbins para ver como ele está com a transmissão quando o encontram pendurado no armário para aumentar a força do tronco. Ele cai no chão após um tempo, completamente cansado, mas levanta-se novamente e começa a fazer abdominais com os pesos improvisados enquanto seus espectadores parecem não entender este treino estranho. Jill decide ajudá-lo e começa a chutá-lo no estômago para aumentar sua resistência, enquanto tudo que Snap consegue fazer é sentir inveja de Robbins. As semanas passam muito rapidamente depois disso, e logo chega o dia da luta. Robin decide ter a luta em um beco perto de sua própria casa e vem verificando a previsão do tempo há uma semana, sabendo que hoje é a maior chance de chuva. Ele reza para os deuses só por precaução quando Snap aparece do nada e diz a Robin infelizmente que hoje não vai chover segundo as notícias, sem saber que a chuva era importante para o plano de Robin. Robin imediatamente começa a entrar em pânico, pois não há sentido em realizar a luta naquele local sem chuva, e começa a fugir enquanto Snap pausa a transmissão para ir atrás dele. T estava assistindo tudo isso no celular enquanto estava no banheiro quando, de repente, alguém borrifa nele. Furiosamente, ele se vira para ver Robin lá, que começa a molhá-lo e a toda a área com água para irritá-lo e deixar o chão escorregadio. T desce e tenta chutar, mas percebe que não tem nenhuma... perde aderência. Robin imediatamente tenta uma queda, mas T aplica um gancho bonito que completamente abalou-o, pois ele esqueceu completamente o fato de que T é um lutador de MMA profissional que também pode usar os punhos de Snap. Grava todo o incidente, enquanto T dá um tapa forte em Robin, perguntando se ele achava que T só podia usar chutes. Antes que pudesse ser esbofeteado novamente, Robin se fortalece e acerta um chute limpo na panturrilha de T, que não estava esperando por causa da água no chão.
Acontece que, na verdade, Robin comprou um par de sapatos com material antiderrapante e praticou com eles na casa de banho. T agarra suas panturrilhas com dor, enquanto Robin faz um sinal de positivo para a câmera e diz aos seus espectadores para curtirem e se inscreverem se quiserem aproveitar a luta completa. Naquele momento, enquanto Robin estava ocupado posando na frente da câmera, T já tinha se levantado. Ele dá um soco em Robin, que mal evita ser atingido, mas então T lança outro soco. Enquanto Robin desvia, ele se pergunta quando T se levantou e como consegue se mover tão bem nesse chão escorregadio. Mesmo sem sapatos antiderrapantes, T acerta Robin diretamente no rosto, fazendo-o perceber que está completamente superado. Nesse momento, Robin percebe a importância do jogo de pés. Jill se junta ao chat e comenta que mesmo que T esteja escorregando, ele está usando esse impulso para se aproximar do inimigo. À medida que ele se aproxima, Robin decide parar de fugir dele. Em vez disso, usa um chute com a canela para detê-lo, e declara que esta luta está apenas começando. Mas a verdade é que tomar alguns golpes pesados rapidamente drenou sua resistência. Robin então acerta outro chute na panturrilha de T. Desta vez ele contra-ataca e acerta-o com um soco snap. Está preocupado com a direção que a luta está tomando para começar. Ele quer que Robin pare de gritar o nome de seu golpe antes de atacar e depois quer que ele tente algo diferente de chutes na panturrilha. Snap de repente percebe que Robin pode realmente ter um plano, ele pode estar apenas tentando acostumar seu oponente a ouvir o nome do golpe antes de atacar. Dessa forma, ele pode enganá-lo com um golpe por cima de surpresa em vez disso. Isso é exatamente o que Robin estava planejando. Ele avança em direção a T gritando chute no bezerro, mas em vez disso, o derruba do nada. Até T fica surpreso com isso, mas Robin não parece ter força suficiente para derrubá-lo nessa. No momento, ele se lembra das palavras de Cockman, que lhe disse como atingir os pontos vitais do oponente com um tackle. O ponto mais fácil de mirar é a parte de trás do joelho, puxando, que pode ajudar a derrubar até mesmo um inimigo muito mais pesado. Robin faz exatamente isso e joga T no chão. Ambos ficam surpresos com o sucesso do movimento. E Snap sente que algo ruim vai acontecer em breve, porque T não vai cair tão facilmente. No entanto, Robin está por cima agora, e Snap, assim como os espectadores, estão animados porque acreditam que ele pode simplesmente deixar seu inimigo sem sentido com socos. No entanto, Cockman proibiu-o de dar socos descuidados em um profissional. Em vez disso, ele lhe ensinou um movimento que poderia usar para nocautear o inimigo rápida, e seguramente Robin rapidamente coloca a mão atrás das costas de T e agarra sua gola. Então coloca a segunda mão do outro lado e também agarra a gola. Foi para isso que ele treinou enquanto desenvolvia a força central pendurado na barra, já que Robin está finalmente na posição de estrangulamento cruzado. Os espectadores dele não podem acreditar que ele usou um movimento secreto nesse momento. Robin conta até 10, porque é o tempo que um oponente leva para apagar sob o estrangulamento cruzado, mas surpreendentemente T está bem. Ele diz a Robin que suas pernas não estão sobre ele e que esse é seu primeiro erro. Robin não consegue entender por que o estrangulamento cruzado não funcionou. E então T pergunta a ele se essa é sua primeira luta real. É aqui que a primeira regra da luta que é nunca se agitar se volta contra Robin, porque ele entrou em pânico quando seu estrangulamento cruzado não funcionou. Ele deu a T a chance para socá-lo. Robin começa a amaldiçoar a si mesmo, pensando que é um tolo que não conseguiu realizar nada mesmo depois de todo aquele treino. Ele é jogado contra um mictório enquanto percebe que perdeu o básico porque estava tão ocupado em executar um ataque especial. T está de pé novamente agora e diz a Robin que ele merece algum crédito pelo movimento de tackle e mata-leão que ele acabou de... Puxado Snap acha que eles estavam muito perto da vitória e os espectadores também. Mas Jill diz que antes T deixou Robin derrubá-lo de propósito. T revela a razão disso também, enquanto mostra a Robin um dos seus sapatos antiderrapantes que ele acabou de tirar. Robin entra em pânico ao perceber que não causou nenhum dano ao inimigo e já perdeu sua maior vantagem. Enquanto T coloca o calçado antiderrapante, Robin percebe que está ferrado. A lição de Cockman claramente lhe disse que, se ele não pode impedir um usuário de taekwondo de usar seus chutes, a única coisa que resta para ele é fugir, enquanto isso Kim estava assistindo a essa transmissão ao vivo de... E Bomi estava com ele também, ela não quer assistir a luta, embora Kim insista. Ele sabe que ela está chateada com Robin porque ele tem ignorado suas ligações e mensagens desde aquele dia. E ela responde que nem quer falar sobre ele, finge que não está interessada na luta. Mas quando Kim comenta que Robin acabou de fazer um bom movimento, ela se inclina ansiosa para assistir. Ela pergunta a ele se o Robin vence com isso, mas vendo a tentativa mal feita de estrangulamento, Kim nega. Ele desliga o telefone e Bomi o incomoda para ligá-lo rapidamente. Kim diz a ela que é melhor não ver o que vai acontecer a seguir. De volta à cena da luta, Robin parece ter entrado em depressão por causa de seu fracasso. Snap grita com ele para voltar a si. E até os espectadores comentam que não é hora de chorar. Robin aceita que nunca teve uma chance contra T. Desde o início, ele mantém a cabeça baixa enquanto pede desculpas aos espectadores, que se recusam a aceitar suas desculpas e o incentivam, no entanto, enquanto Snap grita para ele, perguntando se ele não quer ganhar dinheiro. Robin rapidamente volta a si, ele se levanta para lutar novamente e agradece a todos os espectadores por motivá-lo. Ele se lembra do que Cockman disse sobre os lutadores de taekwondo precisarem de ambas as pernas para liberar todo o seu poder. Além disso, a perna dominante de chutes de T é a direita na qual ele está usando um sapato antiderrapante. Robin acredita que T usará essa perna como apoio e chutará apenas com a esquerda, então ele ainda tem uma chance de repente. Ele vê o pé de T bem na frente do seu rosto enquanto ele parece estar muito longe. No momento seguinte,
Robin leva um chute no peito e começa a ofegar por ar. Ele decide atacar T quase por hábito, mas T dá um chute sólido em seu rosto. Robin tenta usar um chute na panturrilha em seguida, mas o resultado é o mesmo. T lança uma sequência de chutes em seu rosto sem sequer se mover. Ele então levanta o pé bem alto e acerta o pé descalço de Robin com o calcanhar. Robin grita de dor, mas T diz pra ele parar de reagir como uma menina, porque ele ainda nem quebrou os ossos. Snap está à beira de chorar e grita pra T parar. Ele não tem planos de mostrar misericórdia e decide terminar a luta com o movimento mais elegante e poderoso que ele tem: o chute pra trás. Ele acerta Robin bem nas entranhas e Snap também é levado ao chão pelo choque. Robin está agora babando inconscientemente e T cutucando-o, dizendo que ele teve sorte de não ter recebido um chute do pé direito dele. Ele então se volta para Snap, dizendo que, como prometido, assumirá o canal do YouTube agora e Snap terá que trabalhar para ele. Snap de repente nota algo atrás e diz: "Pare." Mas T diz que eles ainda nem começaram. Snap diz que não está falando com ele, e T se vira para encontrar Robin de pé novamente, com apenas metade da consciência. Ele começa a murmurar sobre como os chutes traseiros do taekwondo são perigosos, mesmo se não o atingirem corretamente. Ele lembra o quanto treinou arduamente para desenvolver uma resistência. E então volta para a posição de luta novamente, repetindo o nome do título do seu vídeo, como lutar contra um lutador de taekwondo, sendo uma pessoa normal. Robin está em um banheiro com paredes em 3 lados e diz aos seus espectadores para ficarem ligados. Os espectadores estão enlouquecendo porque Robin realmente se levantou depois de todo aquele dano, mesmo que ninguém acredite que ele possa ganhar essa luta. Até mesmo Snap diz a ele para desistir. Agora, porque o dinheiro não vale isso. Mas Robin não está lutando por dinheiro. Ele está lutando pela honra de Snap e pela amizade deles. T zomba dele por pensar que estar em um banheiro com 3 lados fechados permitirá que ele ganhe. Robin está tremendo ao dizer que sim, e T decide provar que ele está errado. Ele lança outro poderoso chute lateral contra ele, mas para surpresa de todos, Robin se segura na moldura da porta do banheiro e desvia do chute. Ele então pula sobre T, derrubando-o enquanto ele ainda tenta processar as mudanças repentinas. T cai no chão e desta vez Robin está firmemente em cima dele. Ele coloca as mãos em volta do pescoço dele novamente e desta vez ele puxa-o como puxou o saco de lixo usando o cordão. Este estrangulamento impecável de beisebol surpreende até mesmo Kim, que voltou a assistir a transmissão ao vivo por insistência de Bomi. O estrangulamento é bem sucedido em nocautear T, que fez uma aposta com Robin porque o considerava um mero inseto. T olhou para seu corpo franzino e o considerou nada mais do que um brinquedo para brincar rudemente, com esse mesmo brinquedo agora enchendo-o de vergonha enquanto o estrangula na frente do mundo inteiro. Esta derrota lembra aqui da primeira vez que perdeu no circuito profissional. Seu oponente daquela vez usou a mesma técnica e ele foi forçado a desistir. T desiste para Robin também, sinalizando que ele aceitou sua derrota vergonhosa. Snap se alegra ao ver isso e corre para... dizendo-lhe que ele venceu a luta. Apesar disso, Robin não solta. Ele estava lutando assim pela primeira vez, e no calor do momento, estava tão focado em terminar seu movimento que nem sentiu T se rendendo. Ele continua contando até 10 lentamente, mesmo enquanto Snap lhe diz para soltar antes que ele mate T. No entanto, a voz de Snap nunca chegaria a Robin, que está tão cheio de adrenalina que nem consegue ouvir a própria voz. Só conseguia lembrar da lição de Cockman, onde ele disse para contar até 10 uma vez que tivesse o oponente em uma gravata de beisebol para garantir que ele desmaiasse ou o oponente voltaria a lutar. Robin termina de contar até 10 e joga o inconsciente T no chão molhado. Ele finalmente entende que venceu a luta, e sua sessão de comentários é um tumulto. Por outro lado, T está tendo um sonho do tempo em que ele perdeu no ringue. Suas ambições foram destruídas por aquela derrota, e seu oponente não era outro, senão Kim. Quem teve decência suficiente para lhe dar uma mão para se levantar, te acorda pensando nisso quando encontra Robin e Snap tentando tirá-lo da máquina de lavar. Snap quer deixá-lo e fugir, mas Robin quer fazer a coisa certa, carregando-o para um... Eles se agarram uns aos outros de terror, tentando explicar as coisas para ele. Ele agarra o pescoço de Robin por tentar mostrar misericórdia, mas Robin apenas lhe dá seu relógio que caiu no chão. Ele está frustrado agora e simplesmente empurra Robin para o lado enquanto se levanta e se afasta. Ele aceita sua derrota e diz a Robin que ele pode ficar com seu canal no YouTube. Uma vez fora do banheiro, Robin e Snap finalmente podem respirar em paz, mas de repente Snap aponta que ele está suando muito. Robin começa a agir de forma estranha, dizendo que as garotas não gostam do cheiro de suor. Por isso ele usa um incrível spray corporal medicado depois dos treinos para se livrar do cheiro. Os espectadores ficam pasmos com a colocação repentina e inesperada do anúncio patrocinado, mas não podem negar que é realmente engraçado e chamativo. Eles continuam fazendo piadas sobre Robin enquanto ele anuncia o spray corporal. Com isso, a transmissão termina e tanto Robin quanto Snap gritam para liberar a tensão acumulada. Depois disso, é o trabalho da editora Jiel à noite. Ela edita o vídeo para o canal deles e se preocupa com Robin, que levou golpes tão pesados. Ela também faz o upload do vídeo, que alcança 3 milhões de visualizações quase instantaneamente. E o número de inscritos também quase dobra. Robin agradece aos espectadores por fazer seu tradicional salto mortal e depois retorna à sua vida escolar. Snap fala com ele sobre como as edições melhoraram muito o vídeo e por trabalharem com um profissional, as visualizações continuam chegando.
No entanto, mal sabem eles as tragédias que este vídeo trará em breve para suas vidas. No dia seguinte, Bomi está assistindo ao vídeo do Robin enquanto se esconde atrás do balcão do McDonald's. De repente, um homem gigantesco vem ao balcão e diz que ela é super fofa. Bomi rapidamente se levanta e pergunta ao homem o que ele quer, e ele repete que ela parece muito fofa. Ele exige o número dela, mas ela educadamente se recusa a dar. O grandalhão também é um grande intrometido, e ele continua exigindo seu número enquanto Amanda preparar 30 Big Macs para ele. Bomi entrega os Big Macs, mas recusa dar suas informações. Então o grandalhão apenas pega seus hambúrgueres com as mãos e vai embora. Acontece que o grandalhão tem vindo regularmente à loja para assediar Bomi. Ela se lembra de como Robin a ajudou quando Peck a estava importunando. Ela também pensa que no dia em que saiu com Kim, ela abandonou Robin e esse pensamento... O grande esquisitão vai trabalhar em uma enorme fábrica de carne, onde alguns trabalhadores estão se perguntando como levantar carcaças pesando mais de 200 quilos. Isso é trabalho fácil para o grandalhão, e ele coloca um nos ombros e começa a se afastar ainda pensando em como pode sair com a Bomi. Alguns dos trabalhadores ficam chocados ao ver isso, mas o superior deles lhes diz que o gorducho chamado Mandy é um lutador de sumô coreano famoso. Mandy não se incomoda com a conversa deles e carrega a carne sem esforço nos ombros enquanto assiste aos vídeos do Robin no YouTube. Ele parece conhecer o T e pensa que se conseguir vencer Robin em uma luta, terá mais visualizações e assinantes do que ele. Enquanto isso, Robin e Snap estão ocupados aproveitando seu sucesso. Snap diz que as edições que Diel fez melhoraram muito o vídeo, mas Robin estava duvidoso sobre contratá-la no início. Ele então de repente faz uma pergunta importante a Robin, perguntando se ele está realmente bem depois de receber chutes tão fortes de T quando foi hospitalizado com apenas um. Robin apenas ri disso e então comenta que, falando de sua experiência como uma vítima de bullying profissional, ele podia perceber que T não era como os outros valentões, ele até chega a dizer que ele poderia ser uma pessoa melhor do que pensam. E Snap diz a ele que não é bom ser tão otimista. Robin claramente viu como as reações de T mudaram quando ele devolveu seu relógio. Era quase como se ele estivesse arrependido do caminho que havia escolhido. Ele deseja vê-lo novamente e isso surpreende o Snap. Robin então pergunta a ele se tem alguma novidade sobre o T, e ele lhe diz que a imagem dele deitado no chão molhado foi muito atraente para o público feminino, então ele se tornou muito famoso. Snap acha que ele pode se tornar milionário se começar um OnlyFans, mas aparentemente o T nem sabe disso. Snap começa a andar à frente e Robin de repente retira o que disse sobre T ser um decente. T está recebendo mais atenção feminina do que ele, mesmo depois de perder a luta. Por outro lado, Jill está preparando uma lista de afazeres que são basicamente etapas sobre como ela pode parar de agir e falar como uma pessoa velha. Ela está feliz por completar a lista, mas então... De repente, uma cobra de plástico cai em sua mesa. Jill se assusta e cai usando algumas gírias ultrapassadas para expressar sua surpresa. Ela então ouve as vozes de seus colegas rindo, que estão ali para zombar dela por sempre falar como uma pessoa velha. Eles estão até filmando-a, e Jill fica brava com isso. Ela grita com eles que é ruim filmar alguém sem permissão e tenta pegar o telefone da mão deles, mas está fora do alcance dela. No entanto, os valentões percebem que apenas gravá-la não vai render muitas visualizações, então o líder decide deletar, mas como Jill ainda está pulando e tirando do sério, ele a empurra. Ele diz para ela ficar quieta se quiser que o vídeo seja deletado, e ela se levanta ainda mais irritada com eles. Os valentões começam a envolver Robin na questão também. Dizem que se mexerem muito com a Jill, o Robin pode aparecer e usar sua cabeçada idiota para parar os socos deles. Ri dele, e isso irrita ainda mais a Jill. Ela avança contra os valentões dizendo para não subestimarem o movimento do Robin, porque até profissionais de verdade o usam. Bem, o líder dos valentões usa a mesma defesa com cabeçada contra ela, e Jill acaba machucando o punho. O líder ri, e as garotas de sua gangue agarram a gola de Jill, dizendo a ela que ela não fica nada fofa quando fala como uma velha. Elas dizem que se ela não pode falar como pessoas normais, ela deveria apenas voltar para o jardim de infância e aprender o alfabeto corretamente. Jill começa a chorar dizendo que faz o seu melhor, mas não consegue controlar isso. De repente, alguém chega à porta perguntando se todos os calouros hoje em dia são tão grosseiros quanto eles. Os valentões se viram para encontrar Snap na entrada, agindo como um macho alfa, enquanto os confronta por intimidar Jill. Jill fica aliviada por receber alguma ajuda, mas Snap prova ser um total fracasso quando se trata de lutar e leva uma surra rapidamente. Jill vai para o lado dele e diz aos agressores que eles deveriam respeitar os mais velhos, mas eles apenas riem, dizendo que Snap é um cara estúpido com um nome estúpido. O líder dos agressores diz que é culpa de Jill por chamá-lo ali, e ele tenta dar um tapa nela, mas Robin chega a tempo e segura a mão dele. O agressor diz que ele parece mais baixo pessoalmente, e Robin rapidamente se vê cercado pelos bullies do primeiro ano, onde até as meninas são mais altas do que ele. Robin exige saber se eles bateram em Snap, e o líder diz que ele mereceu. Ele desafia Robin para um duelo, e os outros valentões começam a zombar dele, dizendo que, claro, ele não vai aceitar. Eles o acusam de encenar sua luta com T. E então o líder dos bullies diz a Robin que ele também tem um canal no YouTube e que eles deveriam lutar colocando os canais em jogo. Robin pensa que deve mostrar a esses pirralhos o seu lugar agindo de maneira ameaçadora como Tia. Então ele tenta ser o mais intimidador possível e pergunta se eles têm 100 ienes, copiando o estilo do Tia.
Em vez de temê-lo, eles lhe entregam uma moeda de 100 ienes e começam a rir dele. Robin está morrendo de vergonha. Mas ele rapidamente assume uma posição de luta ao ver o valentão se preparando para atingi-lo. No entanto, Kim aparece atrás dele nesse momento, e seu olhar mortal é suficiente para fazer o valentão se mijar e fugir. Mais tarde, Robin e seus dois amigos finalmente conseguem respirar aliviados. Eles agradecem a Kim por resolver as coisas sem violência, e então Snap comenta que Jill parece estar enfrentando muitos problemas em sua turma. Ele pergunta a ela que tipo de conteúdo os valentões colocam no YouTube, e ela diz que eles apenas pregam peças em pessoas aleatórias na rua. O que a irrita é que eles são bastante populares, apesar de sua atitude horrível. Snap pensa que esta é uma chance para impressionar. E ele de repente começa a gritar com Robin, dizendo a ele que Jill estava em perigo por causa dos valentões antes e eles devem dar uma lição neles. Ele se irrita com ele por ficar parado em silêncio em vez de lutar, e afirma que mesmo tendo perdido, ele ainda lutou. Robin rebate dizendo que ele também está super irritado, não porque estavam intimidando Jill, mas porque estavam zombando de sua técnica. De repente, Robin se inclina para encarar Jill e acaricia suavemente o cabelo dela, pedindo desculpas por não ter lutado antes. Ele promete que se ela estiver em apuros novamente, ele certamente lutará por ela, e ela se sente dominada pelo charme dele à noite, enquanto Robin tenta dormir. Ele só consegue imaginar a interação que teve com o Kim depois que ele o salvou. Kim perguntou se ele estava bem, e então disse a Robin para ligar para a Bomi imediatamente. Ele disse que isso pode ser difícil para ele, mas a Bomi é uma boa garota que não merece ser ignorada. Robin ficou sem palavras com isso porque ele não achava que poderia encarar Bomi depois da performance vergonhosa. Por outro lado, Jill ainda sente borboletas no estômago por causa de como Robin a tratou mais cedo. Ela desenvolveu uma paixão por ele que até distorce suas memórias e pensa que ele enfrentou os valentões por ela. Ela expressa suas emoções transbordantes em seu enorme gato, e então decide abruptamente entrar em contato com Robin porque ela tem algumas ervas medicinais especiais para lhe dar. No dia seguinte, Bomi está trabalhando no McDonald's quando o gordo nojento Mandy aparece lá e a encara de maneira lasciva. Ela só consegue respirar aliviada quando ele sai, mas ainda está apavorada com a possibilidade de ele estar esperando por ela lá fora quando seu turno acabar. Neste momento, ela ouve uma voz familiar do próximo cliente e se vira para encontrar Robin ali. Ele tenta cumprimentá-la, mas ela bate uma tigela de gelo e um morango na frente dele e diz para ele ir embora. Robin percebe que ela está realmente brava com ele, mas sabe que é justificável, pois ele está aparecendo na frente dela após 2 meses sem dar notícias. Ele pensa que deve fugir antes que a deixe ainda mais irritada. Mas pega o morango e o gelo. Bomi estava de olho nele e percebe que ele escreveu notas nas mãos sobre como falar com ela e se desculpar corretamente. Ela ri disso, mas tenta disfarçar na frente de Robin, dizendo que as mãos dele estão manchadas de tinta. Ele esconde as mãos atrás das costas, mas o fato de Bomi ter rido dele é suficiente para ele. Ele tenta se aproximar dela novamente, mas Bomi de repente comenta que ele parece ter contratado uma editora. Ela sorri para ele cheia de desprezo e ciúmes. Robin é muito ingênuo para entender isso, mas ele está realmente apavorado com ela. Ele tenta explicar as coisas para ela e conta sobre... Mas isso só piora as coisas, pois Bomi pergunta a Obin se ele acha a editora fofa. Ele treme de medo porque sabe que não há uma resposta certa para essa pergunta. Mas então, de repente, Izzy chega lá, ela pergunta a Robin para dizer a Bomi se ela é fofa ou não, e ele diz que ela é fofa. Ele pergunta se ela o seguiu até ali, e ela simplesmente diz que precisa da opinião dele sobre algo. Eles começam a discutir, Jill dá um soco de brincadeira nele, e Robin bloqueia com uma cabeçada. Vendo-os assim, Bomi percebe que Jill é realmente fofa, e começa a temer por sua posição na vida de Robin. No entanto, Jill de repente lhe dá a bolsa de ervas medicinais. Ela diz a Bomi para não ter a ideia errada, e afirma que Robin sempre fala sobre ela. Robin insulta porque não quer que Jill o exponha, mas ela simplesmente o ignora. Ela diz a Bomi que, como Robin é um idiota que nem sequer consegue se desculpar adequadamente com ela veio aqui para cobrir por ele. Ele diz para ela parar. Mas Jill pergunta a ele se ele não quer se reconciliar com Bomi, ele fica vermelho, e diz que sim, e Bomi apenas sorri. Ela diz ao embaraçado Robin para enviar uma mensagem para ela mais tarde, e ele fica muito animado ao vê-las assim. Jill se despede inventando a desculpa de que sua unha do pé cresceu, assim como Robin fez no passado. Ao virar as costas para eles, seu humor alegre de repente desaparece porque ela destruiu suas esperanças de ficar com seu crush com suas próprias mãos. Robin não consegue se entender isso, mas Bomi parece ter uma ideia, cantando músicas para suprimir a tristeza, mas isso não funciona, e ela continua imaginando como Robin lhe disse que ela era fofa. Ela chuta um poste de frustração, mas acaba machucando a própria perna. No dia seguinte, Bomi está andando pela cidade enquanto conversa alegremente com Robin, quando alguém diz a ela que há algo em sua bolsa. Ela dá uma olhada e uma cobra aparece, assustando-a. Bomi cai na estrada e os bullies da classe de Jill a cercam, dizendo que sua pegadinha foi bem sucedida. Eles dizem que estavam gravando para o canal do YouTube deles e pedem desculpas por assustá-la. O líder pergunta se podem subir o vídeo dela, mas ela está tão atordoada que nem consegue processar o que acabou de acontecer.
De repente, um carro em alta velocidade vem em direção a ela, e Bombi só pode ficar sentada no chão sem poder fazer nada, enquanto é atingida ao mesmo tempo Robin, e seus amigos estão assistindo aos vídeos antigos dos agressores. Eles sempre fazem a mesma coisa, e a única coisa que fazem é jogar cobras falsas para assustar as pessoas na rua por algumas risadas. Robin acha que eles são razoavelmente engraçados, e não só isso, parecem ser extremamente educados com as pessoas que eles pregam peças. Ele tá irritado que eles estão fingindo ser bons caras enquanto a câmera está ligada, enquanto eles intimidaram Giel e bateram em Snap anteriormente. Snap comenta que eles têm mais de 700 mil inscritos e Robin surta. Ele diz que eles também deveriam começar a jogar cobras nas pessoas. Mas Snap diz a ele que a pegadinha da cobra falsa não é a única coisa que eles fazem. Robin diz que eles também deveriam fazer coisas assim, mas Snap sugere que eles deveriam, em vez disso, fazer 3 lutas por semana. Robin imediatamente dá a ele uma amostra de estrangulamento de beisebol por isso, enquanto Giel está monitorando de perto a edição do vídeo. Neste momento, o cara com um moletom de tubarão aparece atrás dela e dá um susto nela, e o resto dos agressores também estão lá. Uma garota continua bagunçando o cabelo do Robin, dizendo que ele parece super magro e que ela também pode derrotá-lo em uma luta. Outro cara cutuca a testa do Snap e ele só quer correr pra casa. Eles os intimidam mais um pouco e depois os chamam de perdedores que não tem nem 200 mil inscritos antes de sair. Robin grita pra eles jurando que um dia também vai pregar uma peça neles. No entanto, Snap diz que não é tão simples pregar peças nas pessoas, é um método arriscado porque muitas coisas inesperadas podem acontecer enquanto se filma para as pessoas que fazem pegadinhas sem roteiro. Essas coisas inesperadas podem virar grandes acidentes também. De repente, Robin recebe uma mensagem de Bombi e ele esquece tudo sobre a explicação de Snap. Ele ansiosamente verifica o telefone, mas fica chocado ao descobrir que ela foi hospitalizada. Kim já está lá na sala do hospital e pergunta a Bombi como ela machucou tanto a perna. Ela diz a ele que um carro quase a atropelou, mas ele pede mais detalhes. Bombi conta a ele sobre a pegadinha da cobra falsa, e que ela realmente torceu o tornozelo feio quando caiu. Ela estava tão atordoada com as coisas que não prestou atenção em um carro que vinha em alta velocidade em sua direção. Felizmente, o motorista teve controle suficiente do carro e conseguiu frear antes de atingi-la. Bombi não se feriu com isso, mas quando se virou, encontrou os agressores rindo maliciosamente enquanto gravavam tudo. Ela quase foi atingida, mas eles só se importavam com o conteúdo deles, e isso a deixou realmente irritada. Nesse momento, Robin também chega lá, e ele só ouviu a parte em que os valentões estavam rindo dela. Ele fica furioso, mas Bombi tenta dizer a ele que não foi nada demais porque ela não está machucada. No entanto, ele apenas pede desculpas a ela. Bombi pergunta o que ele quer dizer e ele prefere enviar uma mensagem de texto expressando seus sentimentos ao invés de dizê-los em voz alta. Ele envia uma mensagem dizendo que lamenta por não ter sido o primeiro a estar ao lado dela. Então ele a manda descansar e melhorar logo, e sai da sala com isso. Bombi tenta pará-lo, mas ele continua saindo em sua mente. Ele pede desculpas a Bombi por não dizer essas coisas diretamente a ela. Ele então envia outra mensagem dizendo que como Kim já está lá, ele vai sair cedo hoje. Robin pensa sobre a regra não dita dos perdedores. Eles não se comportam de forma desafiadora na frente de pessoas mais fortes do que eles mesmos. É por isso que ele não quer se mostrar na frente do Kim. No entanto, ele encontrou algum conteúdo para seu vídeo e está surpreso que sempre esteve tão perto dele. No dia seguinte, ele chega à escola e marcha até a sala de aula dos valentões com todo o equipamento de câmera. Ele declara que vai esmagá-los e seu chat enlouquece porque nunca o viram tão irritado antes de começar essa briga. Robin tinha assistido outro vídeo de Cockman. Era sobre derrotar vários adversários e os 3 garotos da gangue dos valentões vieram à mente de Robin ao pensar nisso mais cedo. Hoje ele estava sentado em sua mesa falando sobre bater nos valentões, quando o Snap de repente deslizou sobre sua mesa. Ele pergunta ao Robin assustado a razão pela qual ele mudou de ideia, porque estava com muito medo de lutar antes. Snap o avisa que essa situação é diferente de lutar com T, porque desta vez há 3 oponentes. Robin apenas dá um sorriso confiante, dizendo que não há como ele lutar contra 3 pessoas ao mesmo tempo, e Snap ri dele antes de xingá-lo em voz alta. No entanto, Robin tem outros planos. Ele admite que lutar contra 3 pessoas ao mesmo tempo será demais para um amador como ele, e ele certamente será derrotado. A verdade é que Robin não confiava no último vídeo de Cockman. Foi a primeira vez que ele não confiou em seu professor online. Por outro lado, os valentões estão conferindo alguns de seus vídeos este mês. Um deles é um homem agindo como um gangster para assustar uma mulher no elevador. E o outro é quando os garotos chamam a polícia para Sharkhood por fumar. Ambos os vídeos têm mais de 8 milhões de visualizações combinadas, e isso significa que já ganharam mais de 20 mil dólares. Os garotos cercam Sharkhood Guy e pedem-lhe que dê a parte deles logo. Eles continuam rindo e conversando o tempo todo, e nem prestam atenção em Robin e seus amigos, que estão se aproximando sorrateiramente. Snap pergunta a Robin se ele ouviu sobre o que eles estavam falando antes, e a única coisa que ele ouviu foi sobre os 20 mil dólares. Ele então lembra que Bombi lhe disse que eles parecem encenar seu conteúdo, mas não tem nenhuma prova disso. Snap diz a ele que talvez tenham alguma prova. Ele abre o vídeo do elevador e pede a Robin para encontrar o que está errado no vídeo. Ele não consegue ver nada de errado, porque a mulher no elevador parece genuinamente apavorada. Snap admite que suas lágrimas enganaram todos os outros também. E a coisa a qual ninguém prestou atenção foi nos botões dentro do elevador.
Snap explica que o vídeo tem 2 minutos de duração, mas há apenas 7 andares no prédio de acordo com o elevador. Ele diz que ou o elevador se move a passo de caracol para cobrir os 7 andares em 2 minutos, ou a mulher apenas fingiu apertar o botão. Tanto Haben quanto Giel ficam chocados enquanto tentam processar isso. Snap diz que na maioria das vezes, se o conteúdo for divertido, os espectadores não se preocupam com os detalhes menores. Muitos youtubers usam isso a seu favor. Eles contratam atores profissionais para encenar seus vídeos. Snap então fala sobre o vídeo em que chamaram a polícia para o garoto fumando. Ele pergunta por que a polícia se importaria com um adolescente fumando, e então revela que foi à delegacia para obter algumas informações internas. Ele descobriu que foram verificar a área não por causa da reclamação de fumar, mas porque as garotas valentonas disseram a eles que avistaram um criminoso procurado. Robin fica sem palavras ao ouvir tudo isso, e Snap diz que agora tem provas suficientes de que os valentões encenam seus vídeos de comédia. Ele diz que podem usar isso para expô-los, mas Robin diz que ainda falta o golpe final. Ele quer algo que selará o destino dos valentões, assim como fizeram com Pak. Desde então, a TikTok Tot Rumi aparece atrás deles e pergunta quando eles vão colaborar com ela. Porque prometeram fazer isso antes, ela já tem uma ideia para o vídeo também. Ela quer que Haben derrame café na camisa dela, porque isso certamente vai atrair muitas visualizações dos incels online. Ela agarra suas gravatas, dizendo que já que tudo é encenado, eles deveriam fazer isso também. Ela diz que já deveriam começar a ensaiar, mas Haben se recusa. Ele diz que Bomb se machucou por causa de um evento encenado, ele nunca faria algo assim. Ele diz a Rumi que, se ela quiser fazer essas coisas, ela deve ir para a equipe de comédia. Enquanto ela finge estar brava com ele, Rumi aceita a oferta e faz a pegadinha de derramar café nos valentões. Ela agradece a Haben por lhe dar essa ideia maravilhosa, e então os valentões elogiam suas habilidades de atuação. Eles dizem que normalmente não fazem vídeos encenados, mas desta vez a ideia foi boa. Rumi diz pra eles pararem de mentir pra uma colega youtuber, porque todo mundo encena seu conteúdo e os espectadores nunca percebem. O líder dos bullies começa a fumar enquanto concorda com ela. Ele diz que os espectadores deles são um bando de idiotas que nunca captam os detalhes. Mas pelo menos eles enchem os bolsos, eles zombam dos seus espectadores, e então Rumi sugere que gravem mais alguns vídeos e pergunta se tem alguma ideia. O líder diz que para o seu próximo vídeo, ele planeja expor o sucesso viral do canal de Haben. Ele tem certeza de que alguém como ele não poderia derrotar T em 100 anos. Ele acredita que Haben encenou a luta, mas Rumi pode atestar que ele não fez isso. Isso não importa para o valentão, e ele diz que eles podem simplesmente editar o vídeo para que pareça que a luta foi encenada. Ele diz que os espectadores estão famintos por drama. Ele acredita que apenas editando um vídeo perfeitamente será capaz de derrubar o canal, e Haben voltará a ser um perdedor. O líder dos valentões ri, dizendo que a razão pela qual as celebridades são tão atormentadas é porque é fácil inventar coisas online. Rumi diz que isso é extremo demais para ela, e que ela não pode ajudá-los com isso. Ela pega seu sair, mas então o líder dos valentões a impede. Ele mostra a gravação dela insultando o público e pergunta se ela quer ser cancelada antes de Haben. Ele diz pra ela se juntar a uma aliança com ele, mas então Rumi mostra que também estava gravando tudo o tempo todo. Ela revela que fez um acordo com Haben que, se conseguisse provas em vídeo de que eles estavam encenando seu conteúdo, ela fará uma colaboração com o Viral Hit. Além disso, toda a sessão estava sendo transmitida ao vivo, e os espectadores sabem toda a verdade. Para completar, Haben e sua equipe estavam escondidos nas sombras o tempo todo. Quando eles fazem sua entrada, os agressores ficam atônitos. Rumi joga o telefone para Snap, que o coloca em seu dispositivo, pois era o telefone de Haben desde o começo. Rumi então diz aos agressores que não importa quanto dinheiro eles ganhem, ela nunca encenará um espetáculo como eles. Ela dá um high five em Haben, e ele agradece antes de pedir desculpas porque a parte em que ela falava mal dos espectadores também foi transmitida. Em seguida, ele se dirige aos valentões. Pensando em como vencer vários oponentes de uma vez, ele se aproxima do líder dos valentões e o intimida com suas expressões sérias. No entanto, o que realmente aterroriza o valentão é que Haben está se impondo sobre ele. Sua altura parece ter aumentado de repente, e seus ombros estão mais largos também. Na verdade, quando Haben estava assistindo aos vídeos, Cockman lhe disse que, a menos que ele dominasse pelo menos 10 de suas habilidades, não haveria como ele derrotar vários oponentes. Haben entrou em pânico quando Cockman começou a fugir. Mas então ele disse, blefe, e contou a ele que mesmo sem lutar, se pode vencer contra vários oponentes. A melhor maneira de fazer isso é blefar e intimidar os inimigos como insetos e animais. Usando essa técnica, Robin leva vantagem sobre os valentões. Mesmo estando tão nervoso que poderia fazer xixi nas calças a qualquer momento, ele diz para eles entregarem o vídeo contendo Bomb e depois fugirem. No entanto, ao pisar no canal de drenagem, seu blefe é repentinamente exposto quando suas pernas se torcem. Seu sapato rola em direção aos valentões, e eles percebem que ele estava usando palmilhas para parecer maior. Robin percebe que está encrencado agora, e ele só consegue pedir o sapato de volta. Robin começa a correr enquanto os valentões o perseguem. E pela primeira vez, ele não ouve a voz de Cockman em sua cabeça. Ele está muito empolgado para manter a cabeça fria e confronta aquele que está à frente. O valentão dá um soco nele, mas Robin usa uma cabeçada para absorver o impacto e então usa seu chute letal na panturrilha contra ele. Pela primeira vez em muito tempo, ele percebe que ficou mais forte sem nem perceber. No entanto, isso não muda o fato de que ele está lutando contra 3 pessoas ao mesmo tempo, e seu chute anterior não causou dano. Kim também está assistindo a luta da academia, e seus amigos perguntam o que ele vê no camarãozinho chamado Robin.
E ele apenas pergunta se eles poderiam se forçar a praticar apenas um tipo de chute 10.000 vezes em um mês. Os amigos da academia de Kim não conseguem acreditar que Robin fez 10.000 chutes na panturrilha em apenas um mês, porque isso não é uma façanha comum. Kim afirma e diz que qualquer pessoa comum que leve um forte chute na panturrilha não conseguirá nem se mexer. É isso que está acontecendo com os agressores. Enquanto tentam mostrar que não foram afetados pelo chute, as pernas doem tanto que eles não conseguem se mover. Eles aguentam de alguma forma, mas estão suando muito. No entanto, o líder deles não se move do lugar, mesmo que não tenha sido chutado, e isso confunde Kim. Seu mestre Logan, que é um tricampeão de MMA, sabe a resposta. Ele diz a Kim que ele deve ter algum problema nos olhos por não perceber que Raben acabou de usar a técnica de intimidação em seus inimigos. O líder dos valentões está bastante nervoso só porque seus capangas foram atingidos, mas ele tenta agir durão dizendo que ainda está pensando em como deve bater no Raben. Bem, Raben está pensando isso de verdade. Ele percebe que seu coração está batendo como louco, e mesmo estando com medo, ele está muito animado para simplesmente parar, e seu rosto se torna como o de um molestador típico. Então, Jill diz a todos para pararem porque ela tem uma das garotas valentonas em um estrangulamento de beisebol. Ela diz aos valentões para se afastarem se não quiserem ver a amiga desmaiar, e os valentões veem isso como uma chance de escapar. O líder deles diz que não pode fazer nada porque a Jill pegou a amiga dele como refém, senão ele teria acabado com o Raben. Eles saem do lugar e Jill age com arrogância enquanto diz a Raben que ele não precisa agradecê-la. No entanto, ninguém percebeu ainda que esse encontro despertou algo dentro de Raben. Ele estava se divertindo agora há pouco e acha que deve ter enlouquecido. Seus amigos comemoram a vitória, mas Raben não consegue tirar as mãos do rosto. Logo, o vídeo sobre ensinar uma lição ao grupo de comédia é carregado e recebe de 2 a 3 milhões de visualizações em uma semana. Os agressores tentam pedir desculpas ao público e prometem mudar, mas depois do que disseram sobre enganar o público, ninguém confia mais neles. Eventualmente, eles acabam fechando o canal, eles até perdem a coragem de perturbar o Diel novamente. No entanto, há outro problema surgindo em algum lugar. Quando Bommi volta para casa do trabalho tarde da noite, ela está constantemente aterrorizada e atenta a um perseguidor. De repente, Raben manda uma mensagem dizendo que voltar para casa sozinha tarde da noite é perigoso, especialmente quando ela sentiu um perseguidor a seguindo recentemente. Ele se oferece para acompanhá-la até em casa, mas ela recusa educadamente. Enquanto está distraída em sua tela, ela esbarra em alguém e um olhar de horror se espalha em seu rosto ao ver a figura gigantesca de seu perseguidor. Ele é Mandy, um lutador de sumô coreano que quer fazer de Bommi sua a qualquer custo. Ele a chama de fofa e lambe os lábios e então, de forma assustadora, se aproxima dela enquanto lembra que estão sozinhos agora. De repente, Kim chega do nada e agarra a mão de Mandy. Ele pergunta a Bommi se este é o idiota que está perseguindo-a, mas antes que ela possa responder, Mandy agarra o pescoço de Kim e manda-o sumir. Bem, Kim começa a palpar os lóbulos de gordura no peito e diz que o primeiro passo do combate é deixar o oponente agitado. Essa é a mesma frase que Robin usa, e Mandy pergunta se ele é uma cópia barata do Viral Hit. Kim apenas sorri e diz a ele para testar se ele é uma cópia. E diz que hoje ele vai mostrar como derrotar um lutador de sumô como um lutador profissional. Kim coloca Mandy em uma chave de braço complexa e usa todo o seu peso corporal para forçá-lo a desistir. No entanto, Mandy usa sua incrível força física para simplesmente levantá-lo e tenta arremessá-lo ao chão. Suas mãos vazias golpeiam o chão, enquanto Kim se afastou rapidamente no ar. Ele comenta que lutar com Mandy é como lutar com um javali. Então ele também vai parar de considerar isso como uma luta. E Mandy avança nele como um javali selvagem, derrubando Bommi no processo. Nesse momento, Raben chega lá e investe contra Mandy, gritando freneticamente. Alguns minutos antes, ele ficou preocupado quando Bommi de repente parou de responder às suas mensagens. E correu até ela. Quando ele viu o gordo derrubando-a, avançou nele em fúria cega. Mandy não é apenas um lutador de sumô comum. Ele pratica a luta tradicional coreana, que é parecida com o sumô, mas mais brutal. Aos 17 anos, ele atingiu o auge do mundo da luta coreana. Ele ama lutar, mas mais do que isso, ama as garotas. Além disso, ele odeia homens, e quanto mais bonitos eles são, mais apaixonado se torna seu ódio. Uma vez, ele espancou um grupo de caras que estavam tentando proteger uma garota dele, porque ele não pode permitir que ninguém tenha romance em sua vida se ele não tem. No dia seguinte ao encontro de Raben com o gigante incel, ele perdeu toda a sua alegria. Ele se esconde no armário de vassouras, murmurando que foi humilhado na frente da Bommi novamente. Snap e Jill estão lá para verificar como ele está e dizem que ele deveria estar grato por Kim estar no local, ou ele teria realmente morrido. Quanto a ser humilhado novamente na frente de sua paixoneta, Snap sugere a Raben esquecer isso, porque ele não pode brigar com Mandy como fez com Pak. Raben também acha que o medo que sentiu quando Mandy o jogou no chão foi tão grande que ele perdeu toda a confiança em si mesmo. Snap tenta consolá-lo dizendo que Mandy é um animal selvagem e a única resposta ao vê-lo deveria ser fugir e chamar a polícia. Ele está grato que pelo menos os seus espectadores não sabem que Raben perdeu para Mandy. Nesse momento, Jill verifica seu telefone e dá aos dois garotos a pior notícia possível. Acontece que Mandy também tem um canal no YouTube e postou a foto dele derrotando Raben. Por causa disso, os espectadores estão enlouquecendo e inventando muitas coisas que estão arruinando a imagem de Raben. Snap está completamente assustado agora. Ele queria deixar o tempo passar e enterrar esse incidente, mas agora que os espectadores estão envolvidos, isso saiu do controle.
Os espectadores parecem querer que eles desafiem Meng para uma revanche, mas Haben parece muito desligado. Jill tenta apagar os comentários maliciosos e diz a Haben para não se preocupar com nada. Ela o vê perdido em pensamentos e pergunta se ele está pensando em lutar contra Meng novamente, mas então Snap diz que não permitirá isso. Ele diz a Haben que se ele quer continuar sendo um YouTuber, ele tem que sobreviver. Se ele lutar contra Meng, pode realmente morrer ou acabar em uma cadeira de rodas. Snap declara que vai resolver esse problema pra ele, e enquanto Haben concorda, ele sente que seu peito está pesado por alguma razão. À noite, Snap faz uma transmissão ao vivo com um vídeo explicativo e diz aos espectadores que o encontro com Meng foi puramente acidental. Ele pede desculpas por qualquer confusão e, graças à simpatia dos espectadores, o sentimento público muda a favor deles. No entanto, Robin se sente ainda mais sombrio por não ter que lutar contra Meng agora. Ele se pergunta se é por causa de Bomb, porque mais cedo ela mandou uma mensagem para garantir que ele não lute contra a besta pervertida. Ela disse que estava preocupada que ele a deixasse, se pergunta o que acontecerá se ele não enfrentar Meng. Ele acredita que o lutador de sumô continuará a assediar a Bomb, e ele não quer que isso aconteça de jeito nenhum. Para tirar essas ideias mórbidas da cabeça, decide assistir a alguns vídeos no YouTube. Ele termina um vídeo de mukbang, e então, de repente, o próximo vídeo no seu feed é Como vencer um lutador de sumô sendo uma pessoa comum, de Cockman. Haben fica esperançoso, mas Cockman diz que não há como uma pessoa comum vencer um lutador grappler. Haben verifica todos os seus vídeos, mas não há nada sobre vencer pessoas que praticam luta livre e outras artes marciais de grappling. Ele sente uma dor aguda no coração ao perceber que não há maneira de derrotar Mendy. Mas então ele percebe que essa dor intensa pode não ser exatamente porque ele está preocupado com Bonnie. De repente, ele entende o que tem o incomodado esse tempo todo e seus olhos brilham com essa descoberta. Na manhã seguinte, Robin liga Snap, quem está vindo para sua casa de qualquer forma. Snap começa a falar sobre como ele mudou a narrativa a favor deles. E agora eles não precisam lutar contra Meng. Mas Robin parece ter outras intenções. Ele tem uma câmera portátil montada na cabeça e está pedalando em direção ao mercado onde Mandy trabalha. Robin diz a Snap que vai desafiar Mandy para uma luta. E o Snap, transtornado, só consegue mandá-lo parar. No entanto, Robin percebeu que ficou viciado em adrenalina. Não importa se vem da excitação de uma briga ou do medo, ele quer isso. Por isso aproxima-se de Mangy, que está supervisionando algumas carcaças de porco. Robin provoca Mangy, perguntando se ele está esperando na fila para ser processado. Ele sabe que isso pode não acabar bem para ele, mas ele ainda quer lutar. Ele começa a chamar Mangy de nomes feios e de repente começa a acariciá-lo. A seção de comentários de Robin já estava enlouquecendo sobre ele lutar com o sumô, mas eles perdem completamente a cabeça quando o vem assediando o grandalhão. Mangy também está furioso agora porque não gosta de ser apalpado por caras aleatórias. A sala de chat de Robin acredita que ele está cheio de adrenalina, o que pode diminuir a dor. Mas isso não o impedirá de morrer. No entanto, ele tem alguma razão para essa confiança. Mais cedo, ele encontrou um vídeo de Cockman que lhe falou sobre algumas coisas que ele poderia usar contra um grappler, e mesmo não sendo um guia completo, Robin decidiu tentar. Logo, Snap também chega ao local e começa a filmar a luta com uma configuração melhor. T está assistindo a transmissão enquanto se exercita em sua academia, e acredita que Robin não tem chance de vencer esta luta. No entanto, ele vê a determinação nos olhos dele. Isso lembra da noite passada quando, de repente, ele chegou à sua casa. Robin pediu ao irritado T para ensiná-lo o chute traseiro, porque um golpe limpo pode nocautear instantaneamente qualquer oponente. No entanto, T lembrou-lhe que prometeu matá-lo na próxima vez que o visse. Ele desferiu seu chute nas costas, mas ele estava usando uma bolsa cheia de livros na frente da barriga para amortecer o impacto. Apesar disso, Robin estava de joelhos e percebeu que o chute agora era muito mais forte em comparação com a vez em que lutou com TT. Então disse-lhe para gritar, Snap, agora se quisessem viver, e enquanto arfava por ar, Robin declarou que o Snap não está aqui. Ele disse que não está aqui por conteúdo, mas para aprender o chute giratório. T perguntou a razão disso, e Robin decidiu bajulá-lo para ser aceito. Ele declarou que o Taekwondo é a maior arte marcial, porque nada dói mais do que aqueles chutes poderosos. T foi convencido só com essas palavras, e ele decidiu ensinar a Robin seu movimento supremo. De volta ao mercado, Robin de repente ataca Mangy com um chute na panturrilha enquanto sente a adrenalina bombear em seu sangue. Seus espectadores também estão felizes com isso, mas infelizmente não causou dano ao gigante musculoso. Robin entra em pânico e começa a chutá-lo repetidamente, mas tudo é inútil. Agora ele começa a se arrepender de suas decisões e da alegria que a adrenalina lhe trouxe. Ele se pergunta por que Mangy não demonstra nenhuma reação, e então, de repente, o lutador de sumo coreano tira o avental. Ao ver pela primeira vez seu físico robusto e roupas apertadas, Roban percebe que não estava chutando uma pessoa, mas sim um caminhão de 1 tonelada. Mangy pergunta o que foi aquele chute patético, e ele subitamente se lembra das palavras de Cockman, que lhe disse para fugir se algum dia entrasse em uma briga com um praticante de luta tradicional coreana. Seguindo seu Roban começa a correr mais para trás. Metade dos seus espectadores estão confusos com isso, mas a outra metade acha que ele é surpreendentemente rápido. Por outro lado, Roban mais uma vez se arrepende de ter arranjado briga com um oponente muito maior do que ele.
Enquanto isso, Snap diz que Robin ficou mais forte porque correr para trás pode ajudá-lo a manter um olho no inimigo enquanto foge. Ele começa a animá-lo na frente do público e diz que Robin já tem um plano. Ele acredita que ele planeja atrair Mangue com sua técnica de bater e correr. E o gordo lento não vai conseguir pegá-lo. Todos concordam com Snap, mas então Jill entra na conversa e chama todos de idiotas, porque acham que os lutadores coreanos são lentos. Ela pergunta se eles sabem o que os lutadores fazem no treinamento básico. Eles correm na areia a toda velocidade para o treinamento básico. E agora, Mangue está correndo atrás de Robin a toda velocidade. No entanto, seu rosto é subitamente atingido pelo punho de Robin, que sabia sobre o treinamento e a velocidade dos lutadores coreanos. Cockman tinha dito a ele que você não pode fugir dos lutadores coreanos, mas pode usar isso contra eles porque toda criatura é mais vulnerável quando está correndo. No entanto, isso provou ser uma mentira neste caso, porque Mangue simplesmente agarra as duas mãos de Robin e o levanta como se fosse um saco plástico vazio. Ele fica chocado com isso e decide usar seu movimento secreto para revidar. Ele bate na mão de Mangue e se liberta, e então decide derrubá-lo com o estrangulamento de beisebol. No entanto, ao tentar alcançar o pescoço dele, ele percebe que não consegue fazer isso porque o pescoço de Mangue é como um tronco de árvore. Ele continua tentando colocar as mãos atrás do pescoço dele, mas parece impossível. Agora Raben entra em pânico porque seu chute na panturrilha, soco e até o estrangulamento de beisebol tornaram-se inúteis. Mangue diz a ele que vai puni-lo por tocar sua cabeça, e Raben se pergunta por quê. Ele se pergunta se isso é uma fraqueza dos lutadores que nem mesmo Cockman sabe, e decide testar sua teoria. Ele soca a cabeça de Mangue, irritando-o ainda mais. O resultado, ele de repente agarra Raben e o joga no chão de concreto abaixo com um suplex frontal. Raben cospe sangue e seus espectadores têm certeza de que ouviram algo estalar. Ele percebe que isso é muito diferente de lutar contra outras pessoas, porque Mangue é alguém que ele simplesmente não consegue derrotar. Ele desmaia. E ele nem fica desapontado com a sua derrota, porque reconhece que esta foi a única... Snap começa a chorar e diz que ele disse a Robin para não lutar contra o monstro gigante. Mas então seus espectadores dizem para ele prestar atenção à frente. Mangue tem uma coisa preta e grande nas mãos, que parece uma coluna vertebral, e todos estão confusos com isso. Robin também está de pé novamente. Embora pareça que esteja em seu 20º shot de vodka. A coisa preta era um protetor de coluna que motociclistas costumam usar e que protegeu Robin de um dano fatal antes. Snap diz a ele para desistir agora porque já fez o suficiente e pede para ele correr. No entanto, Robin fica lá na frente do Mandy em carga, dizendo que os Strikers não são mais fracos que os Grapplers. T concorda com ele e diz que nenhum Striker é inerentemente mais fraco que um Grappler, incluindo Robin. Ele mais uma vez se lembra de como Robin veio até ele para aprender o golpe final do Taekwondo. Ao vê-lo, T lembrou-se da vez em que foi ao seu dojo de Taekwondo e ficou furioso ao encontrar os alunos fazendo a lição de casa da escola. Ele gritou com eles que aquele não era o lugar para fazer o dever de casa e mandou que saíssem. Mas o pai dele, o mestre do dojo, pediu para ele se acalmar. Ele disse que como o MMA é tão popular, ninguém quer aprender Taekwondo mais. Então ele não pode ganhar a vida só com isso. T começou a chorar por causa disso, porque seu pai prometeu que se ele ficasse em primeiro no próximo torneio, ele daria tudo de si para ensinar aos alunos um bom taekwondo. Ele ficou furioso porque seu pai agora estava inventando desculpas, e jurou que um dia venceria lutadores de MMA com seu taekwondo. Então, mais cedo, quando teve a chance de treinar o Raben, ele aproveitou ao máximo. Ele chamou Raben de fofo, porque até mesmo o uniforme de taekwondo da escola primária era grande demais pra ele. Raben ficou aterrorizado com a intensidade dele, e começou a treinar sob sua supervisão mesmo assim. A primeira coisa que Teo fez fazer foi correr pra trás, e ele não conseguia entender por que estava sendo obrigado a fazer isso. Raben perguntou por que estava treinando pra correr pra trás quando queria aprender o chute pra trás. E T lhe disse que esse é exatamente o método de treinamento para aprender o chute pra trás. De volta ao mercado, Raben grita que vai usar um golpe que levará a um nocaute se acertar corretamente. E então começa a correr para trás novamente. Mandy continua a segui-lo, mas então Raben de repente se vira no calcanhar e usa um poderoso chute para trás, direcionado diretamente às futuras gerações do gigante. Bem, T havia pedido para ele mirar no plexo solar do inimigo, mas aparentemente acertar a virilha atualiza o chute para trás para Nutcracker 3000 e o torna muito mais eficaz. Mandy está quase sendo nocauteado com aquele chute, mas Raben se pergunta se o plexo solar é tão estranho de atingir. Ele percebe onde seu chute acertou, e ele e toda sua audiência masculina podem compartilhar da dor de Mandy por um momento. Raben pede desculpas a ele, e Snap acha que chutar um inimigo na virilha durante uma briga de rua deveria ser aceitável. Nesse momento, Mangue de repente levanta Raben, e todos temem que Raben realmente morra desta vez. Mangue lhe aplica um suplex frontal, e Raben se pergunta o que pode fazer para sair dessa situação antes de atingir o chão e se despedir do mundo. Ele percebe que precisa agarrar qualquer coisa que encontrar e balança as mãos até alcançar o cabelo do Mangue. Ele os agarra firmemente e o que acontece a seguir surpreende todas as 30.000 pessoas assistindo à luta. Raben não sente resistência enquanto sua mão puxa o cabelo do Mangue, e sua mão continua descendo enquanto ele cai. Raben percebe que o que está em suas mãos é na verdade a peruca de Mangue, e o gigante lutador com uma condição de queda de cabelo está absolutamente mortificado. Poucos momentos depois, Raben e Mangue estão sentados lado a lado. Esquecendo sua inimizade, eles abrem algumas sodas, e Raben tenta confrontar o deprimido Mangue.
esperando que um dia eles encontrem uma maneira dele voltar a ter cabelo. Ele fala sobre como ouviu que esportistas conseguem todas as garotas, então ele se tornou um. Mas ele ainda não era popular em comparação com os caras bonitos. Ele continua mastigando suplementos para crescimento de cabelo, enquanto Haben pergunta por que ele brigou com Kim antes. Mandy diz que foi porque Kim continuava seguindo Bomi, então ele achou que era um perseguidor e só queria ajudá-la. Snap e Haben dizem a ele que deveria ter se aproximado com mais cautela, porque Bomi estava assustada com ele. Ele diz a eles que estão errados, mostrando um guia mestre sobre namoro que diz que as garotas gostam de homens fortes. E Snap e Haben imediatamente percebem que Mandy não era um cara mau, mas apenas mal interpretado por causa de seu sinal ameaçador. Ele diz que o motivo pelo qual criou um canal no YouTube foi para conhecer uma garota interessada nele. Tanto Haben quanto Snap começam a chorar com a história triste do amigo, e então os três derramam lágrimas por muitos minutos. Depois disso, Meng vai embora, dizendo que não há esperança para alguém como ele, e que talvez nunca encontre uma namorada. Ele pede desculpas por todos os problemas até agora. Mas então Haben de repente o interrompe, e mostra o apoio que ele está recebendo do público. Muitas pessoas se identificam com suas lutas com a aparência e questões médicas, e dizem para ele se animar. Haben diz para ele não desistir agora porque sua jornada está apenas começando, e enquanto ele lê os comentários positivos, Meng fica emocionado às lágrimas. Com isso, Haben declara o fim da transmissão ao vivo viral. Kim só consegue sorrir ao ver este final. E em seu café, Bomi também estava assistindo enquanto se escondia atrás do balcão. Ela sorri para si mesma, mas logo depois, alguns clientes chegam, então ela se ocupa com eles. T também ficou impressionado com a transmissão ao vivo e decide retomar sua prática. Até Pak estava assistindo a transmissão ao vivo. À noite, Jill também se emociona enquanto edita o vídeo e espera que tudo dê certo para Mandy. O vídeo editado recebe 3 milhões de visualizações e ganha alguns novos assinantes também. Snap está satisfeito com o progresso que estão fazendo e ele ri, dizendo que tudo isso é graças ao seu planejamento. Ele nem se importa por não ganhar muito com isso, porque acredita que ao completar 20 anos, pode até se tornar diretor de cinema. No entanto, de repente, ele recebe uma mensagem que o deixa completamente perplexo. Enquanto isso, Aben vai visitar sua mãe. Ele está feliz por falar com Bomi todos os dias, não ter que se preocupar com despesas, e até o empréstimo da casa estar quase completamente pago. A mãe dele pergunta por que ele está tão feliz, e pergunta se ele tem namorada. Haben diz que ainda não tem, e então sua mãe comenta que os cobradores de dívidas não a incomodaram ultimamente. Ele diz que é porque conseguiu um novo trabalho de meio período que está pagando muito bem. Ela quer ter certeza de que não é um trabalho duvidoso, e Haben pede para ela confiar nele. Ele não pode dizer à mãe que se mete em brigas e apanha por dinheiro, mas então ela diz que vai trabalhar com ele quando sair do hospital. Haben entra em pânico e diz que ela não pode fazer isso, porque ele não confia na habilidade dela em lutar. A mãe do Haben de repente se lembra que uma enfermeira estava procurando por ele mais cedo e diz para ele falar com ela. Ele está surpreso e também um pouco nervoso, mas ele vai vê-la de qualquer forma. Ele se pergunta o que sua mãe vai pensar quando descobrir sobre o conteúdo dele no YouTube. A enfermeira dá a Haben a boa notícia de que foi encontrado um doador de rim para sua mãe. E a data da cirurgia também foi marcada. Ele fica muito feliz ao ouvir isso e pergunta à enfermeira se sua mãe pode começar a viver em casa agora. A enfermeira acaricia sua cabeça para confortá-lo, e então diz a ele que a cirurgia será bastante cara, mas Haben tem esse tipo de dinheiro. Ele manda essa boa notícia para a Bomi também. E ela também está feliz por ele. Depois ele se encontra com seus amigos e abraça Snap enquanto lhe conta que a data da cirurgia de sua mãe foi decidida e que ela em breve poderá deixar o hospital. Snap o parabeniza, e Gael também está muito feliz. Haben é, claro, o mais feliz de todos porque tem recebido boas notícias constantemente ultimamente e ele não é mais um perdedor solitário.